começar. Conhecimento e diversão, é só chegar. Toda semana é só clicar. Curta, compartilhe, é só comentar. Sua interação é importante, pode confiar. Brand Podcast, pode acreditar. Sua viagem começa agora, é só sintonizar. Conteúdo de peso, é pra você pensar. Brand Podcast, pois a edição vai começar. Muito boa tarde para você que estava esperando ansiosamente por mais uma edição do Brand Podcast. Eu fiquei ausente, estava de férias, falar, Rubens, você é um fanfarrão, você aproveitou essas férias ao máximo, mas eu estou super feliz por estar iniciando, vocês viram aí a nova vinheta de abertura, terceira temporada, olha que bacana, estou super feliz. Mas eu tenho aqui umas coisinhas para a gente bater papo e conversar aí nas férias. Eu recebi muitas mensagens, as pessoas continuam assistindo as nossas edições. Eu quero agradecer, não só no Brasil, mas quero agradecer a audiência na Argentina, nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, enfim, todos os lugares aí do planeta que assistem, porque são 37 países que assistem o nosso grande podcast. Então isso me deixa bastante lisonjeado. Não só pelos elogios, mas também pelas críticas, porque a gente sempre utiliza as críticas para melhorar um pouquinho cada dia, né? Ninguém é perfeito e a gente está aqui para oferecer o que é de melhor para vocês em qualidade de imagem, de vídeo. Bom, então eu começo a primeira edição, na verdade essa é a 56ª edição, diretamente dos estúdios Brazucas em São Paulo. Essa é a nossa terceira temporada, né? E eu quero só agradecer todos os likes, a audiência. Então continue curtindo, por favor. Vou falar para vocês que assim, ó, todos os nossos convidados eles enfrentam o trânsito, todos chegam aqui para conversar. Então antes de iniciar todas as edições a gente sempre bate um papo para poder baixar aquela pressão que a gente traz da rua para poder oferecer para vocês aí o que há de melhor de cada convidado, né? Eu tenho uma informação nova para vocês. O programa vai passar a ser quinzenal e não mais semanal. Não fiquem tristes, eu sei. E eu vou ser bem claro para vocês do que isso está acontecendo. Como todos sabem, eu vivo envolvido em vários projetos dentro dessa questão de produção de podcast. Então, eu estou produzindo o meu podcast, estou produzindo o podcast do Seu Bebelier, né, que é do mundo do vinho, recebeu o Biquíni Capadão na sua última edição, fantástico, viu os caras tocando ao vivo, estou esperando eles aqui, tem uma promessa aí de março eles estarem aqui, vamos ver se vai se concretizar. Bom, também estou produzindo o Pote do Brilha, beijão para você, sucesso, tá bombando nas edições aí, a edição do Breno da última semana, atingiu aí 10 mil visualizações e a gente está super feliz comemorando todos esses resultados. Então, assim, são várias produções que eu estou envolvido, vários projetos que eu estou envolvido. Tem aí o Bloquinho do Seu Beberia, agora no dia 8 de março, aqui na Vila Mascote, Avenida Damasceno Vieira 751, São Paulo. Então eu convido você que estiver assistindo, quiser participar do Bloquinho, vai ser super bem-vindo, tem a batalha, etc. Então eu digo para vocês assim, eu estou envolvido em vários projetos, eu não consigo ter a cadência de ter um convidado por semana, porque também tem um outro lado que vocês não entendem. Os nossos convidados muitas vezes falam, Rubens, eu vou participar, eu adoro o seu podcast, adoro o conteúdo, quero estar de frente com você para a gente bater papo, dar risada. O problema é a agenda. Então, muitas vezes eu ligo para o convidado, tem vários convidados que estão na lista que viram comigo e falam assim, Rubão, eu consigo ir, mas só em março. Rubão, eu consigo só ir, mas em abril. Então, aguardem, então, nós vamos ter várias edições com vários artistas, cantores, especialistas, e hoje eu estou com uma especialista aqui que o assunto vai ser daqueles gostosos. Mas, dando continuidade, quero agradecer a audiência, mandar um beijo para o povo mineiro que assiste através da TV WTJ Minas. Vladimir, meu grande irmão, meu grande amigo, a gente sempre se fala toda semana. Forte abraço para você, está com novos estúdios,
Sucesso para você absoluto aí, conta sempre com a gente, tá? Também quero mandar um abraço para a TV Recôncavo, do meu amigo Sid Clay. Sid Clay, um abraço para você, meu amigo, sucesso, também está de estúdio novo, passando por várias reformas aí, agora está de estúdio novo. Então, a TV Recôncavo, ela passa ali naquela região da Bahia, em todas as cidades, inclusive Camaçari. Mando um beijão para vocês, e eu vou falar aqui no final, te falar depois de todas as televisões. E a TV OK, através da IPTV, pelo Marcos Lopes, do Marcos Lopes Parcos. Obrigado aí pela moral, por você passar o nosso programa aí na sua região, no sul de Minas. Obrigado de coração. E todos vocês que estão assistindo pela televisão agora, me faz uma gentileza. Mas agora, pagamentozinho básico, não é Pix, não. Você vai pegar o seu celular, vai abrir o YouTube, procurar o Brand.podcast Show, tá aqui embaixo no GC, aqui no endereço, e aí você vai lá, clica, segue, ativa o sininho nas notificações, comenta essa edição, porque quanto mais comentário você fizer, quanto mais like você dá, mais o YouTube vai entregar esse conteúdo bacana para as pessoas. Fechou? É isso aí. Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações para a gente, que vai ser legal. Quer ter uma experiência maior em cores e áudio? Ativa aí na sua televisão, pega a engrenagemzinha do YouTube e vai na engrenagem, ativa lá a função 1080p com 60 fps, tá bom? E aí você vai ter uma experiência bem diferenciada. Começo o programa, como sempre, chamando o meu querido parceiro Cláudio Canadá, nosso correspondente internacional, que vai trazer uma dica de música top para vocês. Como é que tá o tempo aí em Portugal, hein, Cláudio? Guarda aí que eu espero. Olá, meu amigo Rubão, olá, amigos do Brand Podcast. Desejo um feliz 2025 para toda a gente, direto aqui de Portugal. Tá um frio danado, Rubão, tá muito frio esta semana, mas nós estamos aqui trabalhando e sempre de olho nas novidades da música brasileira em Portugal. Olha, esta semana começou a tocar aqui nas emissoras de rádio uma música que já é bem conhecida pelos brasileiros, chama-se Meu Ex-Amor. Esta música fez muito sucesso nos anos 80 com Amado Batista e temos agora uma regravação com a Roberta Miranda ao vivo. Ficou muito bacana. A Roberta Miranda tem uma voz muito poderosa, é uma diva da música sertaneja e não só, da música popular brasileira. E a minha sugestão para o Brand Podcast desta semana, Meu Ex-Amor, é uma versão bacana ao vivo com Roberta Miranda. Um abraço e até breve. Saudade, meu ex-amor. Viu aí o recadinho do Cláudio Canadá? Muito bacana, Cláudio, obrigado pelas informações. Tá frio aí, rapaz? Aqui no Brasil, nós estamos derretendo, bicho. Tá um calor aqui que nem o ar-condicionado está dando conta. Mas bom ter você com a gente nessa nova jornada, na terceira temporada. Obrigado de coração aí pelas dicas e sucesso. Cláudio Canadá, para quem não sabe, tem um programa chamado o Programa Raízes do Brasil, lá em Lisboa, Portugal. Ele tem, o programa dele passa em 40 emissoras de rádio, tem 5 milhões de ouvintes e é um programa super bacana. O espaço dele tem 2 horas de duração. Então, se você tem interesse de fazer a sua divulgação e até uma entrevista com o Cláudio Canadá, entre em contato embaixo aqui com o nosso telefone ou procura a FLR Comunicação e fala com a Fernanda, tá? Ela faz essa ponte na divulgação. Tá bom? E você que tem o seu negócio, gostaria de anunciar o nosso programa? O telefonezinho está aqui embaixo, vou fazer igual o Brilha. O telefonezinho está aqui embaixo. Traz o seu produto, seu serviço, vai ser um prazer para a gente levar para a nossa audiência tudo que você oferece de bom. Tá bom? Então vamos começar aqui o programa, vamos falar efetivamente sem maiores delongas. O assunto hoje é nobre, nós vamos falar de vinho. Você curte vinho aí na sua casa? Gosta de vinho doce? Bom, vocês sabem que aqui em todas as nossas edições, a gente aqui está um belo. Né? Então, o que acontece? Esse vinho que a gente toma aqui, obviamente que ele não é patrocinado, então a gente não faz nenhum tipo de propaganda, mas eu sempre tomo um vinho com o meu convidado, e aí a gente tem um papo gostoso, mais leve, né, mais sortido. Então eu falo para vocês o seguinte: o mundo do vinho é um mundo fantástico, eu também
nasci aprendendo, não sabia como é que tomava vinho. E aí o que acontece? Eu gostava muito da questão do vinho doce. Aí, quem não gostava? Vinho de garrafão, hein? Você comprava aqueles 5 litros, lembra daquele lá? Pois é. E aí o que acontece é que o brasileiro gosta muito da questão do vinho doce, e isso está mudando. Por quê? Porque vinho de verdade mesmo, quando você fala vinho, ele tem aqueles nomes que você fala que como é chique, que é o Carmener, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, e óbvio que hoje eu tenho um especialista para falar sobre isso. Mas antes eu vou trazer algumas informações importantes para vocês. Presta atenção. Ó. O mundo do vinho brasileiro está em plena ebulição, ou seja, o que acontece? Está todo mundo aí fabricando, produzindo vários vinhos diferentes, e o consumo desses vinhos vem aumentando significativamente. Nunca se bebeu tanto e com tanta sofisticação. O paladar brasileiro também amadureceu. Isso é legal de a gente pontuar. Ou seja, está começando a ficar chique, o brasileiro está ficando chique. As vinícolas nacionais acompanham esse movimento, né, que está acontecendo aí no mercado, com rótulos cada vez mais premiados. Ou seja, passa por um processo de apuração que a gente vai saber tudo sobre isso hoje. Além do prazer à mesa, estudos mostram que o vinho com consumo moderado, ele pode trazer benefícios para a sua saúde, como a proteção cardiovascular. A gente já teve aqui um cardiologista que falou a respeito disso e falou os motivos, né? O mercado do vinho do Brasil, ele tem apresentado um crescimento notável nos últimos anos. Então, em 2019, o consumo médio do vinho por pessoa, era de 1,8 litros no ano. Em 2022, isso aumentou para 2,7. Em 2023, o consumo registrou um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Apesar desse avanço, o Brasil representou 1% das vendas globais de vinho em 2024. Nosso mercado de vinho movimenta 1% de todo o comércio dentro desse segmento. Então, por um lado é pouco, eu falo, né, a gente gosta de ver as coisas no meio copo cheio e meio copo vazio, né? Por um lado é pouco, mas para quem tem uma visão de futuro, fala, tem um mercado enorme para ser explorado, e a minha convidada vai falar a respeito disso. Então, observa-se também que uma tendência na retração do consumo per capita. Então, quer dizer, houve uma diminuição da quantidade de vinho consumido no Brasil. Isso acompanha também um aumento da venda de rótulos mais caros, né, que pode indicar uma mudança no perfil do consumidor brasileiro, que busca vinhos com maior qualidade, né, e ela vai falar a respeito disso, que já foi até um pontinho que a gente conversou aqui, que ela vai querer explicar, e eu acho que isso é legal. Nos próximos anos, as projeções indicam que o mercado brasileiro de vinhos vai continuar em um processo de evolução, com possível recuperação no consumo de vinhos de baixo custo, impulsionada pela redução das taxas de juros e pela aceleração do varejo. E tem um outro pontinho que eu vou trazer aqui também, que é a questão do aumento significativo de vinhos falsificados. Então, você que gosta de comprar aquele vinho argentino e falar, olha, como eu sou chique, eu tenho ele na mesa, se ele não vier com rótulo de importação, essas coisas, é falsificado. Estou tomando um falsier aí, pagando um preço caro e tomando um falsier. Então, toma cuidado com isso. Em resumo, o mercado de vinho no Brasil demonstra resiliência e potencial expansão. Consumidores cada vez mais interessados com qualidade, diversidade, que a gente vai falar a respeito disso também, e que deve impulsionar o setor nos próximos anos. Para mergulhar no mundo do vinho, eu recebo com enorme prazer a Michele Sani, e ela é uma das fundadoras de uma das melhores vinícolas brasileiras, a Hélios. Muito prazer, Michele, tudo bem? Muito bom estar aqui, obrigada pelo convite. Estou feliz. E assim, bom mesmo é ter o vinho brasileiro na mesa, né? E não o de outro. Exato. Chique é ter o vinho brasileiro na mesa. Exatamente. Né? Para dizer que o que você está falando, eu vou dizer assim, você fala assim, eu sou suspeita para falar, né? Eu sou suspeita para falar. Mas eu tenho vários pontos aqui que eu quero colocar. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu quero te agradecer pela presença, porque eu sei que a sua vida é corrida, inclusive você não mora no Brasil, né? Não moro. Você não mora no Brasil. E aí você está em férias.
Não, estou trabalhando. Ah, você está a trabalho mesmo? Essa é uma época importante para nós, porque é uma época de colheita, a época que a gente negocia uvas e vinhos e outras coisas com as vinícolas que a gente vinifica. Então, esse é um momento importante, por isso, geralmente, nesse período, eu estou aqui. Eu fico uns 3, 4 meses e depois a gente fico de longe tentando administrar. Nossa, mas isso é uma dúvida. Pode trazer o microfone um pouquinho mais próximo de você, porque eu estou vendo que você está desconfortável. Isso, pode ficar confortável. Aí, pronto. Mas pode trazer. Todas as vezes que você for se mexer, se você quiser trazer, fica à vontade, né? Aí fica mais fácil. Mas assim, a minha primeira pergunta é: por que foi, o que te motivou a ir para o mundo do vinho? E dentro dessa pergunta, a gente falou um pouquinho a respeito de empoderamento feminino e etc. Eu quero saber de você, em termos de experiência, se você já sentiu alguma dificuldade em negociar o vinho ou discutir com enólogos, sommeliers, palestras, porque a gente sabe que estudo é muito novo, né? Então, ver uma mulher estando à frente é super interessante. Então, conta a sua experiência aí. Começa pela escolha, por que você escolheu trabalhar com vinho? Na verdade, eu fui motivada a trabalhar com vinho. Acho que o vinho chegou. Oh, surpresa! Chegou o vinho. Olha como ele traz o vinho. Eu tô gravando. Estamos na gravação. Vamos lá. Como sempre, seu Bebelier está aqui. Dá um oi, Marcelão, na câmera do meio. Hello, tudo bem? Seu Bebelier, temos um bloquinho aí dia 8, né, seu Bebelier? Deixa eu paramentar aqui. Exatamente, temos Agora aí. Bloquinho dia 8 de março, sábado pós-carnaval. Olha que legal, estaremos aqui a partir da 1h da tarde no Brazucas Wines, Avenida Damasceno Vieira 751, é isso aí, vamos fazer aquela concentração, sair num bloquinho de família, hein? Fazer criançada. Vamos lá, aquela hora, barulhinho gostoso. Temos A vida começa aos 40, o Cabernet Sauvignon do biquíni. Do biquíni da Helios, né? Em parceria com a Helios. Em parceria com a Helios. Nós vamos falar a respeito disso. Obrigado, Marcelão. Uma gracinha, que é o marcador de taça. Não, marcador de taça. Bom podcast para vocês. Muito obrigado. Tchau, Mar. Obrigada. Obrigado. Saúde, né? Sempre a gente. Que delícia. Já tinha tido a oportunidade de degustá-lo, né, na edição do Biquíni Cavadão do podcast do seu Bebelier, mas fantástico. Nós vamos falar dele já, mas vamos lá. Vamos voltar aqui com você. Então vamos lá. Por que vinho? Então, eu fui motivada a entrar nesse mundo do vinho pelo meu marido, né? Que ele tinha um plano de negócio com os amigos, que eu só estava ali nos bastidores, né? Dando os meus pitacos. E daí teve um momento que a gente percebeu que alguém teria que estar à frente de uma maneira mais forte ou mais concentrada, enfim. E eles não poderiam, porque eles estavam com o trabalho deles que toma muito tempo, eles têm um outro trabalho, né? E aí eu resolvi abrir mão, né? E me afundar, assim, mergulhar mesmo no mundo do vinho. Eu não tinha nenhuma experiência no mundo do vinho, minha família não é do mundo do vinho, a gente não tinha esse relacionamento com vinho em família, né? Mas isso mudou, e também mudou dentro de casa, com a minha própria família hoje. Hoje, quando vai um churrasco, não é só cerveja, a gente também tem vinho, a gente tem o espumante. Aí na sobremesa a gente não tem só o suco, o refrigerante, a gente tem hoje um moscatel, tem um vinho doce. Então isso também a gente mudou um pouco para dentro da nossa família, até porque a família do meu marido também não tinha essa formação pessoa com vinho, né? Não existia nenhum negócio da família que tivesse relação direta com vinho. Não, inclusive por isso que a gente foi para esse plano de negócio, que é ser negociante,
porque a gente não tinha uma terra, né? A gente não tinha como plantar, a gente não tinha nada. Bem colocado. Explica, por favor, o que é ser negociant, que essa é uma palavra que eu tenho certeza que é a primeira vez que as pessoas estão ouvindo. Ser negociant é muito comum fora do Brasil, né? Portugal, por exemplo, é muito comum, na Itália também. E esse termo talvez não seja usado aqui no Brasil, mas muitas vinícolas são negociantes, só não dizem. Ah, é? E assim, eu tenho o maior orgulho de dizer, nós somos negociantes. Claro que eu teria não orgulho, mas eu teria maior satisfação se eu tivesse um pedaço de terra herdado, ou minha família tivesse tido uma plantação e eu tentasse continuar com isso, porque seria uma coisa que a gente... Não que eu não tenho amor, mas que já ia vir um pouco, acho que do sangue, assim, sabe? Ia ser diferente. Porque eu demorei para também ter consciência de que a Hélios não dependia, mas seria comigo, assim, sabe? Que se eu não fizesse, de repente, alguma coisa, hoje, por exemplo, eu não estaria aqui. Né? Então, bom, ser negociant pode ser negociante de uvas, de vinhos já pronto, e negociant tem um papel muito importante na economia. Porque, por exemplo, a Hélios escolheu o caminho de ser negociant de pequenos produtores de uva. Tá. Né? Esses pequenos produtores de uva, muitas vezes, não conseguem chegar até as grandes cidades ou as grandes produções de vinho, ou pequenas como a nossa, que a gente faz, por vários fatores, né? Econômicos, sociais, enfim. E é isso que a gente quer, a gente dá a oportunidade do nosso cliente, né, do nosso amigo, do nosso parceiro, provar um vinho de vários terroirs diferentes. Né? Então, eu tenho um branco de um terroir, eu tenho um tinto de outro terroir, tenho um espumante de um outro terroir e tenho esse tinto de outro. Então, assim, de fato, ser negociant é um prazer enorme, né? É um orgulho enorme, principalmente porque todos os terroirs que a gente vinifica, nossos vinhos são do Brasil. Boa, e aí já aproveitando o gancho, o que é o terroir? Para poder explicar aqui, porque hoje você está dando aula, né? Hoje a professora é você aqui. O terroir é onde planta a uva, né? Existem outros fatores, mas assim, bem simples, é onde é plantada a uva. Então, por exemplo, eu tenho o terroir de Dois Lajeados, eu tenho o terroir de Farroupilha, eu tenho de Guaporé, então, de Minas, a gente tem vários... São climas diferentes. São climas diferentes. E a terra, a gente não pode dizer que é a mesma, porque ela sofre interferência do clima. Sim, não é a mesma. Tanto que a gente já deu a experiência para o nosso cliente, o nosso amigo, de 2 vinhos, por exemplo, 2 merlots de terroirs diferentes e da mesma safra. Isso muda muito, porque tem um microclima, tem outros fatores que influenciam a uva. Então, assim, não é porque é a mesma uva de outro terroir que vai ser a mesma coisa. São completamente diferentes. São caminhos de vinhos completamente diferentes. E isso a gente conseguiu, e é uma das nossas marcas da Hélios, porque a gente consegue dar todo esse tipo de experiência numa única vinícola, né? Então, no começo, a gente pensou, bom, vamos ficar uns 5 anos sendo negociant, vamos ver como que isso vai ser no mercado, e a gente começa a plantar uma uva, né? A ter a nossa estrutura de terra ali, né? Que quando a gente começou lá atrás, com esse plano, né, de vinícola, foi até o nosso enólogo que disse para a gente seguir o plano de ser negociant, né? O plano de negócio de ser negociant, porque ia demorar pelo menos uns 5 anos para a gente entrar no mercado. Isso se desse certo aquela safra. E a gente pegou o gosto para a coisa, né? E a gente foi explorando outras vinícolas e outros pequenos terroirs. Então, assim, tem vinícola que a gente vinifica que as pessoas não conhecem, de fato não conhecem, porque ela vende ali na comunidade dela, né? Eu não sou enóloga, os outros sócios também não são. Já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Vamos lá, você já se adiantou. Mas a gente estuda bastante, a gente lê muito
E eu aprendo mais com as conversas que eu tenho com os enólogos, com as conversas que eu tenho com o pessoal da cantina, com os sommeliers, com os próprios clientes, às vezes, também. Mas, assim, tudo que a gente faz hoje, que é tudo aqui do Brasil, tudo tem muito amor e muito carinho envolvido. Então, assim, até teve uma degustação que eu fui, que daí eu expliquei esse negócio de ser negociando, né? Então o vinho é seu. Não, o vinho é nosso. Né? Não é meu, no caso da Vinícola Helios, né? Porque tem essa questão ainda não sei se é engessamento ou preconceito de que se você não planta, a terra não é sua, então o vinho não é seu. Assim, vou colocar de uma maneira, vou colocar da seguinte forma. Se eu não tenho condições de fazer o processo por um todo, eu estou dizendo lá no início, eu estou plantando, eu sou especialista de analisar a terra, sou especialista de plantar uva, de olhar o clima, de proteger e etc. E aí eu vou lá e eu plantei a uva, eu quero vender as uvas. De repente eu não quero fabricar o vinho. Então, eu vejo que você sim é uma vinícola, porque imagino que você vá visitar esses terroirs, essas vinícolas, vinícolas não, visitar essas plantações, esses fazendeiros, e você analisa a qualidade da uva para poder selecionar o que há de melhor para você poder fazer um vazamento e chegar até nesse resultado final. Porque se você não é vinícola, você é o quê, pelo amor de Deus? Porque você olha em cima dessa mesa aqui, você só vê fora os outros que você não conseguiu colocar aqui na mesa, né? E eu até convido as pessoas a assistirem também o podcast do Seu Beberia, que você foi a primeira edição, deixa claro. Eu estava presente nessa época, eu estava dirigindo, mas você trouxe uma quantidade de rótulos gigantescas. Então eu vejo que assim, é um cuidado que você tem. Brilha seus olhos quando você fala de vinho. Né? Então, isso é legal. Então, é óbvio que é vinícola. Não é porque você me fala assim, não é vinícola porque você não foi lá colocar semente na terra. Não, mas você é responsável em selecionar produtos de qualidade para poder gerar esse líquido maravilhoso que é o vinho. Né? A gente fala que são as poesias engarrafadas. E eu tenho que falar uma coisa, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de vinho, gente, porque tem um ditado que diz que o vinho entra, a verdade sai. Acho melhor eu parar, porque a Ariana, imagina. Ave Maria. Então, mas assim, não, de verdade, assim, eu acho que não tem que existir esse preconceito. Você é uma vinícola e eu acho que é uma vinícola fantástica, que eu tomo seus vinhos também na minha casa e etc. E eu falo para você assim, tem até umas propostas aqui que a gente vai explicar já já. Mas voltando um pouquinho do que você estava falando, o fato de você ser mulher e você começar a atuar nesse segmento, você se deparou com situações preconceituosas ou de dizer assim, não sei o que está falando, mulher, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Traz um pouquinho dessa experiência para nós, dessa evolução. Sabe que até dentro da família... Sério? Sim, nossa, mas você só posta foto ou só tá bebendo. De fato, no meu perfil pessoal, eu tenho, principalmente nessa época, eu tenho muitas fotos provando vários vinhos e em estágios diferentes dos vinhos, porque o enólogo me manda e muitas vezes eu compartilho com outras pessoas, porque eu quero ter o retorno, né? O que a pessoa tá achando e anotando pra gente ver o que pode melhorar enquanto dá tempo, né? Antes da gente envasar o vinho. E isso passou também por um período dentro da família, né? Mas, com meu marido sempre foi tranquilo. Então, o que os outros falavam... tá tranquilo, né? Entra e sai, tá tudo certo. Agora, dentro do mundo, assim, fora da família, sim, teve. E muitas vezes da pessoa tentar colocar na parede por alguma questão, alguma situação de vinificação, algo que, quando fala de barrica, quando fala de produção, quando fala da safra, não, essa safra, não, pelo estudo, não sei o quê, a safra... 2022 foi muito melhor do que o que você está falando, mas eu estou apresentando
o meu vinho, a minha vinificação. Então, eu estou dizendo pelo que você está bebendo, e não pela reportagem que você leu, né? E acabou que eu levei também muitas amigas, sabe, para esse mundo do vinho. Comecei a participar e eu vi que também organizei algumas confrarias de mulheres, de vinhos e charutos também, né? Que isso é legal, é uma coisa que a gente está conversando nos bastidores, né? Essas confrarias, essas reuniões, esse pessoal que começa a se reunir para bater papo, porque na verdade assim, a pessoa acha que confraria a pessoa vai se reunir para fazer um campeonato de bebida, não é nada disso, né? Na verdade, sim, são reuniões de grupos onde as pessoas podem conversar, enfim, se relacionar. Eu acho que o vinho aproxima as pessoas, né? Porque ninguém fala assim, eu vou sair para... De verdade, eu nunca vi alguém virar e falar, vou sair para ir tomar alguma coisa, vai tomar uma garrafa de vinho sozinho. Eu nunca vi isso. Entendeu? Geralmente eu vejo assim, lógico, tem muitas vezes que você vai em casas especializadas de vinho, que nem o Brazucas, que daí você vem falar, eu quero tomar uma tacinha de vinho. Porque daí você fala, não, vou tomar uma garrafa sozinho, primeiro que eu vou ficar um maluco, né? Aí você fala, não vou tomar sozinho. Mas aí você vira e fala assim, não, mas eu quero tomar uma taça de vinho. Aí toma uma taça de vinho, conversa e etc. E aí você acaba conhecendo pessoas e se relacionando. Isso eu acho fantástico. Para quem gosta de conversar, se relacionar, o vinho ele é uma coisa gostosa, né? Ele é um complemento sofisticado que deixa aquela coisa do tipo, pô, tô fazendo parte disso. É gostoso demais. É gostoso, é uma interação, porque assim, geralmente quando você põe um vinho numa taça, ele vai evoluir. Um vinho bom, ele vai evoluir. Então a gente vai tomar essa taça, a garrafa tá aberta, a taça tá aqui, a gente tá conversando, logo mais esse vinho vai estar... o famoso, vinho. Dentro do mundo dos entendidos de vinho, gostam de sommeliers, enfim, de dizer que o vinho abre, né? O vinho tá abrindo. E esse termo é para dizer que, assim, como o oxigênio está entrando na taça, está ocorrendo a oxidação e está trazendo toda a questão frutada, né, de aromas, etc. Porque quando você abre o vinho imediatamente, coloca ele no copo, e você vai lá na taça e você vai tomar, aí você fala, nossa, mas ele tá forte, né? Ele tá pegajoso, assim, do tipo... a pessoa chega a dizer... até um pouco alcoólico, né? Exato. E aí você sente que, assim, por isso que tem a questão de você ter os utensílios. Eu acho que o vinho é tão charmoso. Porque daí tem a questão dos utensílios, né? Utilizar o decantador, né? Que daí você vai... Não sei se coloca o vinho inteiro no decantador, se você coloca uma parte, porque daí ele é aberto embaixo, né? Como se fosse aquele que o pessoal utiliza para alquimia mesmo, né? Isso. Aí ele fica aberto para o oxigênio pegar, ele balança, e tem um areador também, que daí você tem aquela... Tem gente que já viu um areador e falou assim para mim, aquele troféu na mesa é bonito pra caramba, ele não tem nada a ver com o troféu. Eles são itens para propósitos diferentes, mas você sabendo usar, realmente você vai pegar o máximo do vinho, assim, você vai conseguir extrair o máximo que o vinho vai te oferecer. Isso né? É legal. Isso é uma alquimia, uma coisa louca que só o vinho pode te oferecer. Quanto tempo um vinho dura aberto? Aberto... Você abre a garrafa. Porque eu, por exemplo, eu não consigo tomar um vinho que eu abri ele, uma garrafa e aí sobra uma parte da garrafa, um terço da garrafa. Aí você vai lá e coloca de novo a rolha, só o fato de você colocar a rolha e colocar na geladeira, aí na hora que você vai tomar no outro dia, o gosto já é completamente diferente. Eu já não consigo tomar, eu já acho que estragou tudo. Já passou do ponto. Não, o vinho, depende do vinho tinto até uns 5 dias. Uma boa tampa, a gente tem inclusive uma tampa que é universal, não sei se o Brazucas tem, mas ele veda muito bem. Eu já fiz alguns testes, ele veda muito bem, né? Porque o importante é vedar. Não, aquelas tampinhas bonitinhas, que não sei, que não serve pra nada. É só pra em cima da mesa, na hora que você abrir ali, interagir. Eu já comprei uma na Shopee, isso é engraçado, eu comprei uma na Shopee porque eu vi a propaganda parece aquele negócio da Polishop, né? O da Polishop funciona, a gente sabe que é de uma qualidade fantástica. Mas eu vi aquele da Shopee, e daí você coloca, aperta o botão e ele pega e puxa todo o ar, e daí ele suga o ar e ele tem uma borracha na parte de cima. Ele funcionou 2 vezes. Tudo bem, custou R$7. E aí você fala, tudo bem que preço não quer dizer nada, mas assim, o produto não funcionou, né? Mas assim, ele funcionou 2 vezes. Mas eu falei, nossa, que fantástico. Ele suga o ar para fora e aí ele mantém o vinho ali dentro
da garrafa e sem ar nenhum, então ele para de oxidar, né? Ele fica naquela posição e aí você volta e continua o processo, né, de beber. Mas aí eu falei, não funcionou. Enfim, assim, eu não encontrei ainda uma maneira correta ou uma tampa que seja eficiente para poder fechar um vinho para você continuar tomando ele por mais tempo. Tem uma tampa, que eu não me lembro qual é o nome, mas que ele tem exatamente isso. Ele tira o oxigênio para permanecer o vinho vivo mais tempo depois de aberto. Mas essa nossa tampa, por exemplo, para o vinho tinto, uns 4, 5 dias no máximo, dependendo do vinho. Claro, se for um pinot, não pode ser tanto tempo, né? Que ele é mais leve, tem um corpo mais leve. Mas se for um branco, uns 2 dias. Tá. Espumante, no máximo 2 dias. Mas, assim, uma garrafa de espumante dá pra tomar tranquilamente, né? A garrafa de espumante não tem como. Eu, particularmente, eu não sou muito chegado em espumante e nem vinho branco. Já experimentei. O seu eu gostei. No dia que a gente estava tomando aqui, eu experimentei e gostei. Mas é que assim, eu sou mais fanático por vinhos mais robustos, mais pesados, mais fortes. Com mais corpo. Por exemplo, eu fui apresentado por um Cabernet Franc. Eu nunca tinha tomado Cabernet Franc, mas eu gosto assim de Merlot, Malbec, que são aqueles vinhos mais encorpados, né? Minha esposa ama Cabernet Sauvignon, Carmené, aí eu já não curto muito, porque eu falo vinho de mulher, né? Muito fininho, muito levinho, entendeu? E aí você fica buscando aquela robustez, aquela coisa, até por conta da borra, né? Que deixa na boca quando você está... Enfim, são gostos diferentes, né? Agora, aproveitando, lógico, né? A gente vai estar falando aqui sobre vinho, mas aproveitando a sua presença, que é importantíssima para explicar tudo isso, o que interfere, qual o objetivo das garrafas serem escuras para vinhos tintos? Nem sempre a garrafa é escura para vinho claro, né? Então, por exemplo, vinho branco, por exemplo, geralmente a garrafa é verde, ou muitas vezes até a garrafa é branca, né? E espumante, geralmente, ele não tem nenhuma garrafa que seja escura, ele sempre vem, né, transparente. Tem alguns espumantes que tem a garrafa um pouco mais escura. A gente tinha o Larissa, ele tinha a garrafa mais escura. Esse aqui, parece que a garrafa é mais clara, mas porque o líquido é branco, né? O vinho branco. Mas é o mesmo verde desse. É engraçado, fala-se vinho branco, mas ele não é branco totalmente. Geralmente ele é um pouquinho mais amareladinho, um pouquinho mais verdinho. Verdinho é difícil de ver, mas mais amareladinho, tem, né? Tem tons esverdeados. Tons esverdeados. Mas já vi vinho verde, que daí o vinho não é também verde forte, mas ele fala, esse aqui é um vinho verde. Tomei e falei, porcaria. É que não gosta, né? Não é o estilo. Quando a gente está numa degustação, eu falo, não é o vinho de mulher, de homem, do que for. Todo mundo tem que se qualificar assim, né? Eu, por exemplo, em casa, eu gosto de taná. O Augusto, ele gosta de um vinho com médio corpo, mas tá tudo bem. Então, às vezes, a gente toma taná, a gente toma um outro vinho. Mas, assim, lá em casa, por exemplo, quem toma um vinho mais encorpado sou eu, né? Então, assim, por esse motivo também, eu acho que o taná levou a Helios por um boom que foi em 2020, quando a gente ganhou o melhor taná do Brasil. Licença, hein, pessoal? Desculpa aí, hein? Olha lá. E eu sempre gostei muito. Quando eu entrei no mundo do vinho, eu fui no seu estilo, né? De vinho mais encorpado, espumante mais encorpado, vinho branco mais encorpado. Gosto de barrica, né? Gosto de vinho para eu sentir a evolução e sentir que ele tá, sabe? É assim. O Augusto, que a gente tá falando de homem e mulher dentro de casa, ele gosta de um espumante. O Augusto é o esposo dele. É o meu maridão. Manda um oi pra ele aí. Te amo. Ele gosta de um espumante menos encorpado, e eu já gosto de Naturi, sabe? Essa coisa mais pegada, que é o que eu tento levar. Então, eles têm um pouco... Quem é que manda em casa?
Ah, os dois. Os dois, eu peço e ele faz. Né? Os dois. Assim, Os dois. Ele faz. Não, a gente brinca muito sobre isso, porque eu acho que também está relacionado à personalidade. Sim, você... Porque quando eu vejo algumas pessoas, assim, algumas mulheres que eu conheço, que são amigas, tal, a personalidade é mais, se você vê que é um pouco mais doce, aí você vê que tá tomando um vinhozinho mais leve, uma coisa mais, assim, frisante. Para aquelas que têm uma personalidade mais robusta, o vinho é mais encorpado mesmo, que você fala, combina com a pessoa. E também pode ser que a pessoa tá começando a entrar no mundo do vinho. E aí não tem como entrar com um vinho assim, mais encorpado, porque daí não vai gostar. Ah, tem essa. Não vai gostar. Quais são as dicas que você dá antes da gente partir para a linha da Helios, que você dá para as pessoas que estão com interesse? Porque eu vejo muita gente falando assim, eu acho tão sofisticado quando vocês viram e falam assim, não, o senhor aceita um Carmeneiro? Não, Carmeneiro não, eu quero tomar um Taná, vamos tomar um Taná, entendeu? Essa discussão parece que é uma linguagem paralela, do mundo paralelo, né? Que a pessoa vira e fala, eu queria tanto entender a diferença entre as uvas. E aí aproveitando essa questão dessas dicas, eu queria que você falasse um pouquinho das uvas, para poder dizer o seguinte, qual é a diferença entre um Taná e falar sobre outras uvas, Carmeneiro, Cabernet Sauvignon, quando você fala de Merlot, Malbec. Predominantemente, todas essas uvas podem ser plantadas no Brasil, ou elas não podem, porque tem climas diferenciados. Então, explica um pouquinho para a gente. Antes, eu posso só voltar num assunto. Claro, vamos lá. Que é quando perguntou da mulher no mundo do vinho. Uhum. Que daí você falando isso, me vem um gancho aqui. Tá. Que quando eu estava no começo fazendo degustações, eu não entendia muito. Então, eu era, assim, bem básica em relação... Não que hoje eu seja, mas, assim, era muito básica. Não, manda bem. Para falar sobre vinificação, para falar sobre o vinho, enfim. E com isso, eu também atraí um público que estava começando no mundo do vinho. E quando a Michelle que ia fazer a degustação, porque sabia que ia ter uma linguagem um pouco mais tranquila. Uhum. Isso eu já ouvi de algumas pessoas, né? E aí foi dando como se fosse um upgrade no paladar, no paladar. Isso aconteceu também, essa experiência aconteceu bastante com os fãs do biquíni, né? Porque a gente começou com o Moscatel e agora nós estamos com um Cabernet Sauvignon, né? Então, lá no começo, eu consegui introduzir bastante pessoas, seja mulher ou homem, na maioria era mulher, que elas tinham... já ouvi relatos, assim, de pessoas falando, eu tinha vergonha de participar de uma degustação porque tinha homem, e eu não ia saber perguntar alguma coisa, ou eu não ia entender, ou se eu quisesse depois questionar alguma coisa, ia ser difícil, né? A pessoa tem medo de ficar fazendo papel de ridículo. Isso. E aí hoje eu tenho pessoas que estão com a gente há 10 anos, né? E acompanham a Helios, justamente porque também acompanham a minha evolução. Isso é muito bacana. Isso é muito legal, porque eu falo para você assim, a associação do que você falou, a gente consegue fazer para qualquer área. Quando você vai trabalhar, o médico novo, ele não vai sair fazendo cirurgia sozinho, de grande complexidade, porque ele vai ter que passar por um processo muito extenso ao lado de um especialista renomado. Sim. Até a hora que ele vira e fala, agora você pode ir sozinho, tipo, vai lá, gafanhoto, toda vez, entendeu? Sim. A mesma coisa o piloto de avião, ele vai tirar o brevet, ele vai falar, não é porque ele tirou o brevet que já vão dar para ele um Boeing 747-300 com 400, 500 famílias, um fundo, 10 andares, o A300, qual que é o A350? 320? Não sei. Acho que é o A320, que é São 2 andares, que tem configuração para ter 600 pessoas, 550, 600 pessoas. E falar para uma pessoa que acabou de tirar um brevet recente, falar, vai lá, gafanhoto, você vai pilotar, isso não acontece. Então, para qualquer área, você precisa de um período de ganhar experiência, de aprendizado, para você poder falar assim, poxa, quais são
como os diagnósticos, qual é o conhecimento, quais são as diferenças, as falas, porque você já deve ter se deparado com situações de alguns profissionais que chegaram para você e falou, vou mostrar que eu sei. Chegou lá e deitou e rolou e falou linguagens complexas e etc, fez perguntas e etc. Entende o que eu quero dizer? Sim. Porque assim, por exemplo, eu já me deparei, eu sou da área de tecnologia, né? A gente falava assim, você quer saber se uma pessoa entende Excel? Você entende Excel? Eu falei, a pessoa entende Excel. Sabe mexer mesmo no Excel? Sei. Então a gente sabe que existem 2 tipos de Excel, né? Tem o em português e tem o em inglês. Aí você falava para a pessoa assim, qual a diferença entre a função VLOOKUP e PROC-V? É a mesma. Não sou só que uma tem inglês e outra em português. Se a pessoa não respondesse, só não entende Excel. Mas você só consegue aprender isso com o tempo. Com o tempo. Mas aí eu viro para você e falo assim, como que você lidou quando você sentiu que a pessoa estava querendo se impor sobre você, do tipo assim, vou te dar uma aula. Como foi a sua reação? Eu sempre falo, se eu não souber, eu vou perguntar para o meu enólogo, porque eu não sou enóloga. Eu estou aprendendo. Isso é verdade. Eu falo nas degustações, se por acaso alguém se sentiu incomodado com uma resposta, ou se às vezes eu falo, olha, não sei, isso realmente eu não sei. Vai ser bom também para eu aprender, né? Hoje, com menos frequência, claro. Eu pergunto para o enólogo, eu pego o e-mail, o WhatsApp, hoje é mais o WhatsApp, e respondo. Às vezes as pessoas ficam super, nossa, você respondeu? Mas eu acho importante, porque ao mesmo tempo que ela está perguntando, eu também estou aprendendo, né? E numa outra oportunidade eu posso até incluir isso numa apresentação, né? E às vezes é uma pergunta muito pontual, né? E que é muito específica, muita técnica, assim, que daí eu não sei mesmo. E ao invés de falar qualquer coisa, daí eu prefiro falar coisa certa. Acho que você... É melhor dizer, né? Olha, não sei. Não, você está sendo honesta. Pô, mais honestidade que isso é impossível. Você fala, fazer o information. Não. Porque a gente nunca sabe qual que é o nível de conhecimento do coleguinha do lado. Sim. Né? Então é melhor dizer a verdade e anotar mesmo e depois responder. Não, isso é fantástico. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, porque o nosso tempo está voando, porque eu falo quando o papo é bom, ele voa, né? Então a gente já está aqui já passou de 45 minutos de conversa e eu tenho muitas perguntas para te fazer. Então vamos lá. Quantos anos aéreos existe? 11 anos. 11 anos. E como que está esse processo hoje imagino que quando você começou lá no início, vocês fizeram um envasamento das garrafas em pouca quantidade. Quando você viu que deu certo, qual foi a sensação que você teve? Assim, que você falou, vendemos tudo! Você tem hoje um rótulo de cada garrafa que vocês envasaram desde o início da Aéreos? Temos. A gente tem uns que são os queridinhos, assim, né? Que as pessoas compram, mesmo se for de outra safra, compram sem provar. Que é o Dórico, que é o Merlot, o Corsan Estaná. Eu me recordo, não querendo te cortar, já te cortando, eu me recordo que no podcast do Marcelo teve uma garrafa que ele trouxe que você ficou assim, que eu vi que o seu sorriso abriu, que você falou, não tem essa garrafa. Aí você falou, vamos levar de presente. O Marcelo falou, não, vamos abrir ela porque nós vamos tomar juntos. Lembra a famosa garrafa que ele despedaçou a garrafa da rolha na mesa, né? É o Taná Safra 2013, que foi o que ganhou em 2020 como melhor Taná do Brasil. Olha que legal. A vinícola negociando no Brasil ganhou como melhor Taná do Brasil. Caramba! Parabéns. É feito, né? Foi. Quantos títulos vocês já conseguiram reunir? Todas as nossas garrafas do portfólio têm premiação. Desculpa aí, pessoal. Todas. Desculpa. As que não tem, por exemplo, essa aqui não deu tempo de participar ainda de concurso. Essa aqui, deixa eu ver aqui, pessoal. Foram poucas garrafas. Chardonnay aqui. Deixa eu ver. Aqui, pessoal, olha só que bacana. Olha que rótulo legal. Tá vendo aí? Esse rótulo rótulo muito bonito, hein? foi eu que desenvolvi. Olha que legal. Mas assim, quando você fala que você desenvolveu, você que montou a arte. Isso. Você que montou a arte? De onde veio essa ideia aqui? Girassóis, olha que coisa linda. A gente tenta colocar no nosso portfólio vinhos que remetam à história de Hélios, que é o deus do sol.
Então, Hélios tem uma história que dá para você fazer vários vinhos, só que os nomes, muitas vezes, não dá para pronunciar, né? Clítia já está Clítia. já tá no limite, assim, né? Tem outros nomes que são mais difíceis, a gente sabe, né? Quem que batizou a Hélios? Foi você? Na verdade, foi o Rafael, a Carol e o Augusto, né? E a gente criava o que remetesse ao vinho, de fato ao vinho, né? Então, assim, pegamos alguns elementos, sol, terra... Ah, tá, vocês foram por esse caminho. Por isso que eu ia perguntar, para você chegar em Hélios e Isso. vocês começarem a batizar os vinhos com esses nomes, né, que tem toda a relação. Isso, tentando trazer um pouco a história dele. Ah, Hélios não é o deus brasileiro, não é. Né? Mas é o deus do sol, que é muito importante para a uva. O sol é muito importante para a uva, né? Então, o elemento que ali da votação foi o que venceu. Então, das medalhas, o que não tem medalha como Clítia é porque a produção foi pequena e já está acabando. E, geralmente, os concursos têm algumas regras. Entre elas, tem que ter uma quantidade X na CAD ou em depósito para você poder participar de premiações, de alguns concursos, na verdade. Aí eu aproveito para fazer a pergunta. Por exemplo, esse vinho aqui, ele é lançamento. A gente lançou o ano passado. Tá, vocês lançaram no ano passado. É um lançamento mais recente. Mais recente é A Vida Começa aos 40. Tá, a gente vai chegar nele ali para poder falar, porque ele tem um objetivo diferente. Mas aí eu falo para você o seguinte: quantas garrafas, no mínimo, vocês produzem ou envasam, né, o termo correto, de cada vinho que vocês produzem? Depende da produção. Mas a gente tenta pegar uma produção que dê no mínimo umas 150 garrafas. Ah, tá, 150 garrafas. No mínimo. Mas no Brasil desse tamanho, gente, muita gente vai falar, acabou, eu nem experimentei. Mas é isso que também diferencia um propósito dela, a gente ter vinho exclusivo, né? Igual, Tá. é um terroir pequeno, eu não tenho como produzir 1000 garrafas de um terroir pequeno, a não ser que eu misture uvas de outros terroirs, e a gente não faz isso. Entendi. Né? Então, assim, o terroir, daquele terroir deu para fazer 150, 200, 300 garrafas, então é o que a gente vai fazer, né? E a gente sabe que isso pode acontecer, a gente teve vários vinhos com 150, 180, 200 garrafas, porque o terroir que a gente tem essa uva é pequeno. Entendi. Mas, assim, por exemplo, existem vinhos que se perpetuam. Sim. Eles ficam aí no mercado e toda vez que você abre, tem o mesmo sabor. Como que isso é possível? Porque você vira e fala assim, por exemplo, você vira e fala, vou comprar um NDR. Eu experimentei, gostei, falei, vou comprar. O ano que vem, quando eu comprar, ele vai ter o mesmo sabor, embora ele seja de safra diferente. É um erro dizer que ele tem o mesmo sabor, o mesmo paladar, na verdade o mesmo sabor, porque eles são de safras diferentes, existe alguma variação ou uma variação discreta, e você consegue preservar a mesma questão de densidade, volume, dizer o seguinte, aquela coisa do tipo, ele é mais robusto e etc. Entendeu o que eu quis dizer em termos de... Acho que, se for de outra safra, por exemplo, 2020 e 2022, se for de outra safra, provavelmente o vinho vai ter alguma questão diferente por conta do clima. Entendi. Por exemplo, eu vi uma reportagem que eles estão falando que a safra 2025 vai ser uma safra muito boa por conta do clima. Lógico, a gente tá morrendo queimado, pelo amor de Deus. Então, eles estão dizendo que vai ser uma safra muito boa, e de fato deve ser mesmo, né? Porque assim, eu aprendo muito produzindo, dirigindo lá o podcast do Seu Bebelier, porque como recebeu você e outros profissionais do mundo do vinho, eles falam que a coisa começa a funcionar com o sol. Porque uma uva que sofre muito pelo fator solar, né, os raios solares, ela tem uma questão de produção muito melhor. Quanto mais a uva sofre, mais ela te dá em termos de resultado e qualidade. Sim. Né? Então, assim, vai ser o mesmo terroir, mas vai ser vinho completamente diferente. Isso, quando a gente faz uma degustação, chama degustação vertical, né? Que é um vinho envasado, já pronto, de safras diferentes do mesmo terroir. Tá.
Então, você vê a evolução do vinho. Então, um vinho que é envasado agora, né, um vinho jovem, aí, sei lá, você vai ter um vinho de 5 anos depois e um vinho de 5, 6 ou 7 anos depois. Daí você vê a evolução do vinho na garrafa, já envasado. Porque se você toma, desculpa te cortar, mas se você pega esse vinho aqui, por exemplo, eu sei o sabor dele, mas se eu vier daqui 6 meses e você me mandar um novo lote aqui para o Brazucas, eu vou tomar, eu já sei o sabor dele, eu sei o que eu espero. Ele vai ter que, se ele for um vinho que está evoluindo do jeito que a gente imagina que ele tenha que evoluir, ele vai ter outro sabor. Ele vai ter outro paladar, vai ter outro aroma. Porque o vinho evolui na garrafa. Por isso que... e é verdade isso. Então quer dizer que depois que você envasa, o processo continua funcionando? Exato. Por isso que tem gente que compra 2, 3 garrafas, abre um agora. Eu não consigo fazer isso, guardar 3 anos e abrir. E depois de 5 anos abrir de novo. Eu prefiro participar de uma degustação vertical ou, de fato, parar de vender aquela safra, guardar na cave e depois criar essa degustação vertical e eu mesmo provar do que guardar o vinho, porque eu não consigo. Mas o vinho evolui na garrafa. E tem um período, então a gente vai tomando vinho e a gente vai vendo a evolução. Se de repente a gente perceber, igual você disse, você sabe qual é o sabor desse vinho. Se daqui 6 meses você tomar e ele estiver melhor, então tá ótimo. Ou se estiver igual, tá ótimo. Agora, se você sentir que ele tá faltando algo, tá faltando um pouco do corpo, do que você sentiu no anterior, quer dizer que ele já tá... Não, mas quando eu falo isso, eu entendi o que você disse, mas não foi com esse sentido. Porque é o seguinte, eu não estou falando de comprar um vinho e guardar ele por 6 meses para tomar. Eu estou dizendo para você o seguinte, eu venho aqui no Brazucas e venho e falo, Marcelo, olha, seu beberia, eu quero tomar um ND, que é da Aéreos, tal, não sei o quê. E aí ele vira e fala, bacana, um vinho premiado e tal, safra 2022, aí eu vou lá e tomo. Quando eu vier daqui 6 meses novamente, não vou demorar tanto tempo para vir assim, mas se eu vier daqui 6 meses no Brazucas, eu falo, ô Marcelo, eu quero tomar o NDN. Já acabou aquela safra, ele já deve ter recebido um lote novo que você fabricou e mandou para ele. Quando ele abrir a garrafa, o sabor é o mesmo, porque o vinho é o mesmo. A uva é a mesma. A uva é a mesma. Né? Então, é isso que eu estou falando, porque assim, quando você toma um vinho, porque lá no passado, sem citar nomes, a gente sabe dos nomes dos vinhos nacionais que ficaram mais famosos, né, por ter uma pouca oferta no mercado. Né? Então, assim, você não acha Aéreos para ser vendido em supermercado. Não. Então, você vai lá no Pão de Açúcar, você acha lá? Não. Você acha os vinhos nacionais lá, porque eles fazem em grande escala e assim, não estou fazendo crítica, mas eu estou falando assim, quando você chegar lá e falar Alden, Den, aquela lá, Alden, beleza, aquele dá. Quando você for fazer um outro evento daqui a 1 ano, você vai achar aquele Den lá e você sabe qual é o sabor, porque você lembra do sabor aqui. E quando você comprar a garrafa, é de safra diferente, ele não é mais de 2000X, 2000 e... Aí vem minha pergunta, o que é o apogeu? O que é o apogeu do vinho? Se for de safra diferente, igual a gente falou, se for a mesma uva, exatamente a mesma Malbec, você vai sentir as características do Malbec. Mas ele pode ter alguns pontos diferentes por conta daquela outra safra. Agora, se for do mesmo lote, da mesma vinificação, ou ele vai estar a mesma coisa, Calma, gente, é só... ou ele vai estar na evolução dele dentro da garrafa. Agora, quando a pessoa fala, eu gosto mais de Taná, gosto mais de Malbec, gosto mais de Merlot, porque já conhece aquela uva, sabe o que pode esperar daquela garrafa. Sim, é isso, né? isso. Agora então, isso. O que eu quis dizer. Então, eu sei o que eu posso esperar daquela garrafa, eu só quero me surpreender ainda mais. Que daí vem o fato da vinificação. Então, assim, eu gosto de Taná, você gosta de Malbec, eu sei o que eu vou esperar do meu Taná, eu só quero ser surpreendida. E você sabe o que você vai esperar do seu Malbec e também quer ser surpreendido. Entendi. Né? Mas, assim, as características da uva são
serão as mesmas. Entendi. E me diz uma coisa, você como uma proprietária de uma vinícola, cada garrafa é um filho? Cada garrafa é um filho. Olha, é isso que eu imaginei. E eu, com todo carinho, eu respeito cada um deles, assim, quando tá pronto, assim, nasce, sabe? Nasceu, é uma felicidade, sabe? Quanto tempo é uma concepção para sair um vinho? Pelo menos 12 meses. 12 meses. Porque daí tem a parte da colheita, né? Todo o processo. Então, vamos começar no início. Você vai lá e alguém te liga e fala assim, Shelly, saiu aqui, eu tô com uma produção de um vinho, uma proposta diferente, porque eu imagino que eles queiram fazer igual a Ratatouille, né? Eles querem te surpreender aqui com uma uva maravilhosa, que a gente está fazendo uma experiência, tá, não sei o quê, uma alquimia aqui para nascer uma uva bacana. Aí você vai lá e pega o avião, vai lá até o local da pessoa visitar. E aí você vê como foi feito, conversa com o especialista, imagino eu, e aí você olha para a uva, experimenta a uva e fala assim, acho que dá para fazer um rótulo assim, dá para fazer um rótulo assado. Aí você analisa a quantidade, você analisa a qualidade e a quantidade de que vai sair de uvas, já imaginando a quantidade que vai sair de garrafas. O que você faz? Quando é um terroir novo, que o enólogo apresenta para nós, eu primeiro provo daquela uva um vinho que ele já fez. O enólogo, então, você primeiro faz uma prova, porque o enólogo vai lá e fabrica um vinho, produz um vinho para você poder experimentar. Já verificou algum vinho daquele terroir, ou... Mas ele é da Hélios. Enólogos são compartilhados. Tá. Né? Então, assim... Achei que você tivesse um enólogo assim, você fala, tem um enólogo da Hélios, que daí eu, Michele, vou lá, compro uma caixa daquela uva e falo, faz o vinho aí. Não, antes, lá no começo a gente tinha um enólogo. Uhum. E hoje a gente tem 4. 4 enólogos? 4. Porque são enólogos que têm propostas de vinificação e de conceito de vinho diferente. Né? Então, alguns estão aqui. Então, os enólogos de pequenas vinícolas são compartilhados. Isso não quer dizer que os vinhos são iguais, porque vinificação, terroir, é tudo diferente, né? Então, os enólogos podem ser compartilhados quando são pequenas vinícolas, até porque o trabalho de um enólogo é muito precioso para o resultado final de um vinho, né? E eu, como não sou enóloga, eu dependo deles, né? Você já teve vontade de ser uma enóloga? Assim, passou pela sua cabeça estudar para falar, eu quero botar a mão na massa? Já, mas tem que ter tempo. Tem isso também. E tem que estar em loco, né? E eu não vou conseguir nesse momento. Então, eu não consigo. É tranquilo fazer a gestão morando onde você mora? Porque eu não vou ser indelicado de dizer onde você mora, ou se você falar que não tem problema, eu falo. Mas não tem problema? Não, ela mora nos Estados Unidos, gente. Desculpa, eu sou chique. Tá de bem lá com o Trump. Mora lá nos Estados Unidos. Você mora em que cidade dos Estados Unidos? Houston. Quanto tempo você mora lá? Vai 2 anos e meio. 2 anos e meio. Já é fluente no inglês? Eu consigo me você organizar. Você fala mais no inglês ou mais no vinho? Não entendi. Mais desenvolvida no inglês? Ou mais no vinho. No vinho. Pô, 11 anos. Eu tô há 2 anos. Mas trabalhar de longe é um pouco mais complicado, principalmente porque como é que eu vou provar, né? Então, é isso que eu não entendi. Porque assim, imagino eu que nem você falou, todos são os meus filhos aqui e tal. E aí a questão é, você não sente muitas vezes uma ansiedade de estar morando lá e você sabendo que está saindo uma possibilidade de ter um vinho X e você precisa esperar para vir para o Brasil? Porque quando você falou, né, a janela que você disse que de trabalho, que vocês vêm para cá, você fica 4 meses. Nesses 4 meses que você está aqui hoje, você está fazendo divulgação, visitando cliente, fazendo os encontros, também, produzindo vinho e etc. E nos outros 8 meses você faz exatamente o quê? Como que você acompanha de lá? Agora, a produção de agora fica na mão do enólogo e ele vai fazendo as análises para ver se de fato o vinho vai dar tudo certo, né, para a gente invasar. Quando invasa,
Aí, se eu não estou aqui, eu dou toda a carta pro enólogo. Porque eles Você são dá os autonomia pra donos, ele. né? Eles sabem o estilo de vinho que a gente quer, eles sabem a qualidade de vinho que a gente Isso que eu precisa. chamo delegar. Delegar é autonomia. Isso aí. E eles sabem, a gente nunca, nesses 2 anos e meio que eu estive lá e algum processo eu não estava aqui no Brasil, foi tranquilo. Porque eles sabem o que a gente quer, a gente conversa bastante, eles entendem que a gente já tem um enólogo que é com a gente desde o começo, há 11 anos, então eles sabem como que é. Mas cada vinho é um vinho e pode dar errado. A gente já teve uma vinificação de um branco que estava dando tudo certo, passou uma semana embasado, perdemos tudo. Sério? Sério. Por quê? O que aconteceu? Porque o nosso vinho, você vê que ele não tem nenhum cristal, nada. Uhum. E aquele vinho deu algum problema na vinificação. Altera o sabor, o cristal? Não, na verdade não alterou, até provei o vinho, não tinha alterado muito o sabor, mas é um estilo de vinho que a Helios não vende. Ah, tá. Tá, que... Mas você falou, descarta. Na verdade, outra vinícola comprou e no final deu tudo certo. Mas assim, a gente atrasou uma safra de um branco. Entendi. Né? Entendi. Porque assim, os enólogos, eles são enólogos de outras vinícolas. Como nós somos negociantes, eles sabem o estilo de uva que a gente precisa e que a gente quer para permanecer o nosso portfólio. Mas é que você é tão tranquila que da maneira como você fala parece que foi tudo tranquilo o processo. Mas eu imagino o tamanho do estresse. Você fala essa parte eu quero pular. Mas... Não é um estresse grande, porque eu dependo muito de pessoas. Ainda bem que eu tenho pessoas maravilhosas junto comigo. Isso eu tenho mesmo. Até os parceiros são maravilhosos. Muitos deles participam das etapas da vinificação dos nossos vinhos. Eu dou amostras de várias etapas para eles. Faço eles estarem envolvidos com esse propósito, né? Porque a gente tem uma vinificação muito exclusiva, muito pequena, né? Então, é importante que não só o nosso parceiro que vende, mas o nosso cliente esteja com a gente. Tem cliente que recebe a amostra também. Ah, é? A gente fala, ó, tô mandando uma coisa para você aí. Pode pôr meu nome na lista, por favor? Pode. E eles ficam assim, nossa, aí quando vê, acha que, sei lá, é algum brinde, algum convite de degustação. Aí é um vinho que a gente ainda não finalizou. E às vezes não finalizou. E aí já o pessoal fica envolvido. E isso é bacana. A gente consegue dar essa experiência para o cliente. Muito legal, muito legal. Se tiver espaço, estou aí, tá? Pode contar comigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente já está aqui, já passou de 1 hora e eu sei que você também tem compromisso e etc, mas assim, eu quero explorar bem. Uma das coisas que me chamou a atenção foi você unir o mundo da música com o mundo do vinho. Isso eu achei fantástico. E aí, quando eu tive a oportunidade de te conhecer, a gente falou do Nenhum de Nós. E aí, o vinho Nenhum de Nós, ele é o NDM, está aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, a banda Nenhum de Nós fechou aqui em parceria com a Helios. Eles lançaram o NDM, tá vendo aqui, ó? Alguém lembra da música? Eu preciso dizer o nome da música. Assim, astronauta aqui no... Ficou lindo esse astronauta. A música é Astronauta de Mar. Esse é o segundo lote. Esse aqui é o segundo lote? Nossa, mas é muito bonito. Ganhou prêmio, olha isso. Que bacana, que bacana. O Malbec, que eu amo o Malbec. Então, eu vou falar para você, já tomei, maravilhoso. Que inclusive... Estou esperando para ver se eles aparecem aí, pelo menos para vir ou no podcast do Marcelo, do seu Debelier, ou também vir aqui no meu podcast para a gente poder falar. Mas eu tive a oportunidade de participar do lançamento aqui, ó, gente. Quem lembra aí da banda Biquíni Cavadão, né? Biquíni Cavadão é uma banda
assim, referência. E eles também têm parceria com o Vinícola Regis. Aqui, ó, ó. Tá vendo? Esse daqui é o lançamento, né? Esse daqui é um Cabernet Sauvignon. A Vida Começa aos 40, que é o nome da tour, né? O nome da tour é... A Vida Começa aos 40. A Vida Começa aos 40. Eu lembro que ele tinha falado alguma coisa É que tem uma na música. música. Tem uma música que chama A Vida Começa Agora, É isso. que é o lançamento da música dele. É. E aí a gente teve a oportunidade eu tive aqui o prazer de produzir um podcast, uma banda que em loco cantou as músicas de sucesso, então vamos lá assistir lindo. A Promessa da Michelle. Não quero falar agora, mas eu estou esperando, mas olha só, fantástico. E tem também qual que é o outro? É o grupo Biquíni tem um outro vinho que foi o primeiro, que né? é o Me Leve Sem Destino, que é o espumante moscatel. O Moscatel. Isso. Me Leve Sem Destino. E o Nenhum de Nós também tem um vinho, que é o espumante Brut, que é premiadíssimo também. Olha, que bacana. Ele já ganhou mais de 2 medalhas de ouro. Caramba, mas qual que é a proposta? Explica pra gente a proposta da parceria com as bandas icônicas, né, de rock. E tem mais coisas chegando, viu? Tem mais coisa chegando aí? Olha, que legal. Mas não posso falar. Ah, mas isso todo mundo tem. Olha, eu vou falar pra você o seguinte, aqui no meu podcast, que é nosso, eu tenho uma sociedade com o público que é assim, todo mundo que vem aqui tem que deixar uma novidade na mesa. Vou dar uma dica. Vai dar uma dica. Estrela. Estrela? Depois você... Não, o pessoal coloca na descrição dessa edição, se consegue adivinhar. Se acertar, você resolve com a Michelle. Ó, Manda uma garrafa. estrela de 6 pontas. Estrela de 6 pontas. Aí, ó, se alguém conseguiu pegar o enigma que ela deixou aqui pra gente, aí vocês coloquem aqui, ela vai acompanhar os comentários dessa edição, aí ela manda uma garrafa de presente. Mas me diga uma coisa. Qual que é o objetivo? Quem enxergou esse projeto em parceria com as bandas e etc? É só banda que vocês têm esse projeto busca? Como que funciona aí? Foi sem querer. Vou tentar resumir. Foi sem querer. Eu morava no Rio e a gente tinha um Malbec que a gente tinha acabado de envasar e o enólogo mandou algumas garrafas. Falou assim, olha como ficou o nosso primeiro Malbec. E nesse período, nesse mês, ia ter o show do Nenhum de Nós no Rio. Eu falei pro Augusto, nossa, vai ter o show do Nenhum de Nós, a gente precisa ir. Aí eu falei das músicas, que eu sempre gostei das músicas, meu pai ouvia muito, ouve muito, escuta muito Nenhum de Nós. E a gente foi. Na época era só Facebook, né? Que 9 anos atrás era só Facebook. Aí eu tive a ideia assim, bom, eu tô com um vinho aqui que não tá rotulado ainda, e eu tinha outros aí porque eu tava visitando muitos clientes no Rio para tentar introduzir aéreos, né? Tem wine bar, essas coisas assim. E aí eu tava com estoque bom em casa, aí eu mandei uma mensagem no Facebook, primeiro eu pedi, falando, olha, eu tô com um vinho aqui, eu vou no show de vocês, sou super fã, meu pai é super fã, aquela coisa, sabe? Eu tenho uma pequena vinícola, gostaria muito de mandar um vinho para você. Ele, gentilmente, né? Claro. Fala com o Tonho, né? Que é o nosso produtor, para você poder entrar com a garrafa. E aí mandei mensagem pro Tonho, ainda o Augusto falou assim, olha, acho que é robô. A gente vai levar a garrafa de bobeira. Nada, cheguei lá, tinha Tonho, tinha TG, tinha todo mundo. E daí, no fim do show, o Tonho encontrou a gente num lugar lá combinado. E aí quando eu vi, eu estava lá no camarim e eu olhava assim, mas até então não imaginava o que podia vir dali, né? Eu só levei os vinhos de coração para as pessoas que eu sou fã. Sim. E aí, quando eu vi eles provando meu vinho, muito bom, nossa, tá sem rótulo, conta. E a gente naquela empolgação, que era o segundo ano da vinícola, né? Passou um período, o Tonho entrou em contato comigo. Falando, os meninos guris vão fazer 35 anos. O que você acha? Eles adoraram o Malbec. O que você acha de a gente fazer alguma coisa? Para. Bom. Eu falei, agora deve ser vírus. Se era robô. Nossa, era robô, você falou agora, pirei. E eu, claro, aí a gente foi no processo do rótulo, né?
E era um vinho, o nosso primeiro Malbec, na verdade, foi o do Nenhum de Nós, que foi o safra 2013. E aí foi muito boa essa parceria. Aí, quando acabou a safra 2013, a gente fez essa outra safra 2022, e nesse meio tempo, eles fizeram 35 anos, que foi o Mari, e aí a gente fez um espumante Brut para eles. E um vai conectando com o outro, né? Olha, a Michele Aéreos fez, fala com a Michele, então a gente já teve contato com outras que não aconteceram, não deu certo. E agora, nesse meio tempo, a gente fez um vinho pro Coctus, que é do Pato Fu, 2 vinhos tintos, e aí eles falou assim, olha, tem o Coelho, fala com ele, ele tá super a fim de fazer alguma coisa diferente com a banda. Aí foi indo, aí foi conectando com outras, que eu não posso falar, e quando a gente viu, a gente tá numa conexão com esse pessoal que é tão gostoso, e é tão diferente um do outro, né, para você administrar, que assim, a gente não sabe para onde que vai. Tá, entendi. Assim, então o que você quer dizer que foi uma questão de oportunidade. Foi. E casualidade. Sim. Porque, na verdade, assim, a oportunidade foi de você levar o seu vinho para as pessoas experimentarem, os seus ídolos, talvez, e que você super falou. E aí, na hora que você falou, pô, que legal que eles estão experimentando meu vinho, e daí alguém surgiu com a ideia de, pô, vamos fazer, tal, não sei o quê, e deu certo, deu match, e você falou, nasceu um negócio aí. Mais um dele, né? Quando foi o Coelho, eu lembro que quando era a reunião, na quarta, no dia antes, eu não consegui dormir, assim, gente, a música que faz parte da minha vida com o Augusto, sabe? Que é o Nenhum, porque a gente escuta muito rock brasileiro, né? O Biquíni Cavadão, a gente escuta muito, mas a gente, no começo, assim, no primeiro ano de casado assim, que a gente morava em Santos, a gente ouvia muito e pulava naquele apartamento e tomava vinho, tomava caipirinha. Eu falei assim, gente, a gente tá usando um vinho. Sem noção? Nossa, ainda não. Eu vou dizer que é uma experiência que talvez, lógico, não fazendo vinho, porque eu não sei fazer vinho nenhum, eu sei tomar vinho, mas fazer vinho não. Foi de receber no podcast Placa Luminosa e a banda Rádio Táxi. Para mim, eu sou da década de 80 também, eu tenho 51 anos, então eu falo para você que é assim, de ver bandas icônicas. Para mim, Biquíni é uma referência. A minha mãe mandou a foto da capa do disco. Mostra para ele. E aí a primeira coisa que ela perguntou assim, como foi? Ela não perguntou como foi. Ela mostrou a foto para ele. Eu falei, não tive oportunidade. Eu falei para ela assim, não é uma questão de maldade. Talvez eu tenha essa oportunidade se eles vierem aqui, porque você está viabilizando isso. Mas eu digo para você assim, muitas vezes a pessoa não tem tempo. Por mais que venha no meu podcast, a pessoa tem um horário marcado, muitas vezes tem que cumprir esse horário e você não tem muito tempo para poder ter uma intimidade maior com a pessoa. Você lembra aquele dia que você saiu correndo pro show, né? Foi, você saiu com eles daqui correndo porque tinha show à noite, né? Fizeram show aqui no Terra São Paulo, mas a questão a demanda deles é alta e o espaço de tempo é curto. Aí você coisa de artista. Não é coisa de artista. É agenda. Eu tenho a minha, você tem a sua. Todos nós temos a nossa agenda, mas assim, a agenda de artista, ela requer uma série de coisas. O que eu achei muito bacana da banda, e quero deixar registrado aqui, é que eles chegaram no aeroporto, aquele dia teve uma chuva danada, atrasou o voo, cancelou o voo, e a banda veio aqui. Então, assim, quer assistir, vai lá, @SeuBebelier, assista lá, fantástica edição, fantástica. Cantaram os grandes sucessos, teve outros que não deu tempo de cantar, mas quando eles vierem aqui eu espremo, fica tranquilo. Mas, é assim, então, eu fico super feliz de saber que deu certo e que você pegou esse gancho, você e seu esposo, e conseguiram fazer isso. Vocês são em quantos sócios na Helios? Somos 4. 4. Somos 4, mas assim... Tudo família? Não, é só eu e o Augusto família. O Rafael já posso dizer que é família, né? Porque já estão 11 anos com a gente, é família. Pô, se não é família, eu não sei o que é família. E tem a Carol, né? Que é a sócia investidora, que ela acompanha de longe também. Mas quem está mais envolvido, que acaba, né?
é o Augusto. Mas, assim, meu pai, ele rotula muitos rótulos que estão aqui, né? Porque muitos legal. a gente faz a rotular na mão mesmo. Uhum. A cera, ele faz questão de colocar. Olha que Todas são bacana. eles, porque é tudo manual, porque a gente não tem a máquina, né? Então, a gente faz uma por uma. Caramba! Cada cera a gente faz uma por uma. E assim, são várias vinícolas, mas é que é um trabalho manual que eu acho que tem que ser dito, tem que ser valorizado. Valorizado, Porque, não. E eu falo para você o seguinte, mas é que quando você fala, por exemplo, de vinhos, vamos falar um pouquinho fora do Brasil. Quando você fala de vinhos, por exemplo, italianos, quando ele é uma vinícola pequena, tem essa história que você está contando, da questão do manuseio, do artesanato, sim. né? Que daí você vê assim, o manuseio é pessoal, feito na mão, não se preocupa muito com a questão da beleza do rótulo. Você não, aqui vocês estão mostrando que você tem uma preocupação fantástica, mas muitas vezes eles lá têm a preocupação só com a questão da produção do vinho, e aí ele vai lá. Tem vinho, inclusive, que quando você vai abrir, ele tem uma cera muitas vezes na ponta, eles utilizam outras metodologias, etc. E aí você olha a garrafa não tem um acabamento que você fala assim, nossa, que fantástico, né? Hoje não, hoje você vê que assim, todos os seus rótulos eles são extremamente sofisticados, né? São os seus filhos aqui são extremamente sofisticados. E a gente pode dizer então que já é uma vinícola familiar. Exato, né? De repente, todo mundo filhos, trabalhando, né? Exato. Eu só queria só enfatizar. Não, você não vai acabar o podcast, Ah, não, calma, não. tem coisa, calma, não vai acabar o podcast. Calma. A gente tem tempo. Fala com o diretor aqui, então tá. eu só vou fazer uma entrega aqui. Bom, pessoal, estão curtindo aí essa edição? Eu estou aqui apaixonado com esse mundo do vinho. A Michelle é um doce de pessoa, uma gentileza danada de ter acesso à informação, de ver aqui o brilho nos olhos dela aqui, falando de todos esses rótulos maravilhosos e essa questão aí da família toda reunida em um propósito, né? Todo mundo trabalhando engajado para isso. Quero aproveitar para mandar um abraço aqui para todos os envolvidos da Vinícola Zélios e dizer que eu sou fã dessa vinícola maravilhosa aqui que faz coisas surpreendentes. Bom, falando um pouquinho agora de divulgação, quero falar para você que tem banda, grupo, cantor solo, dupla, enfim, quer divulgar, quer levar o seu projeto musical para Brasil inteiro, para todo o público, para conhecer o seu trabalho, seja na mídia, lá no escrito, nos portais, ou até fazendo divulgação em TV, cantando nos programas de televisão, FLR Comunicação. Tá? Entre em contato com a Fernanda, fala com a equipe dela, uma agência super fantástica, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Dá uma olhadinha no recado da FLR e a gente volta já já. Viu aí o recadinho da FLR? Isso aí, Fernandinha e sua equipe está lá preparada. Quero agradecer pela parceria de sempre. Fernanda, que está aí com a gente, já terceiro ano nada, né, Fê? A gente tem aí história há bastante tempo para contar, mas é o terceiro ano aqui junto com a gente no podcast. Mas eu quero agradecer de coração e falar para vocês aí, ó, dá uma visitadinha no site da FLR. A FLR está aparecendo aqui embaixo do vídeo. Dá uma olhadinha no site lá para vocês verificarem. Siga as redes sociais da FLR para vocês notar aí o trabalho, o diferencial aí, tá bom? Vamos voltar aqui com a Michelle. Michelle, eu vou falar para você assim, ó. Esse podcast deveria ter mais de 6 horas de duração, porque eu vou falar lá, é podcast bom danado. Mas me fala uma coisa. Como que você define a quantidade de vinhos diferentes das diferentes uvas que você quer trabalhar? Ou isso você não consegue mensurar? Depende da safra, da entrega, da quantidade, daquele parceiro que você falou, né, que vocês têm, que daí ele fala, olha, daqui saiu
caixas de uva, assim, desculpa a minha ignorância, mas porque tem gente que vira e fala assim, eu já vi outras vinícolas que passaram aqui pra gente conversar, que daí virou e falou, não no podcast, mas que passou na produção do seu Bebelê, que virou e falou assim, o que der um tonel de 500 mil litros lá, a gente vai lá e invasa, se não der, a gente não invasa. Como que funciona para vocês em termos de quantidade? Primeiro, se for de uvas diferentes que não tem no nosso portfólio, eu fico em cima do enólogo até ele conseguir. Porque no começo tinha a Merlot, Taná, então a gente já teve Cabernet, né, a gente teve outras uvas, a gente vai ter Teródego daqui a pouco, a gente faz também um outro projeto, que não vou falar agora, senão vai estender mais, mas é um projeto que a gente vinifica o vinho junto com um grupo, né, como se fosse um winemaker. Ah, tá. Né, a gente junta um grupo de pessoas e eles recebem o cacho da uva que vai ser vinificada. Essa é a experiência que a gente dá. Mas voltando, né? Então, se não é uma uva nova, que eu não tenho no meu portfólio, mas eu tenho muito vontade de ter, então eu entro em contato com os enólogos e falo, olha, eu gostaria de ter uma outra uva, mas você sabe que precisa ter vai seguir essa linha. E a gente eles tentam mandar amostra de vinho que já foi vinificado naquela vinícola que está produzindo a uva, para a gente provar, porque, como a gente disse anteriormente, a essência daquela uva vai ser a mesma. Então, vai ser uma Malbec, a gente sabe que vai esperar, enfim, mas a gente vai ter um vinho diferenciado no mercado, seja por barrica, seja do que for, como for a vinificação. Em produção, isso vai depender de quanto que a vinícola vai poder fornecer, o que ela tem em implantação. Para a gente poder ver o quanto que a gente tem de uva fornecida por ele, que a gente compra. A uva que a gente compra. Então, tem pouca uva, então vamos fazer um blend. Então, a gente compra um pouco do seu Taná, um pouco do Merlot de outro e faz um blend de terroirs diferentes, né, para ter uma produção maior de vinho. Mas a produção vai depender do tamanho da terra. Entendi. Agora, já aconteceu de vocês lançarem, por exemplo, uma garrafa de vinho que tenha mistura de uvas diferentes? Sim, a gente teve o número 5, uns anos atrás, que era um blend de Merlot, Taná e Cabernet Sauvignon. Que legal. Aí a gente não fez mais esse blend, né? E até então eu não estou fazendo o blend. Talvez vá... Por que não fez? Essa é uma pergunta boa. Eu gosto de vinho 100%. Tá. Né? Mas é um gosto do seu pessoal ou você viu que a aceitação não foi boa? A aceitação foi ótima. Eu não gosto de dinheiro, gente. Não, eu gosto, assim, eu gosto de vinho 100%. Tá. Eu acho que o blend é importante, a vinícola ter. Nesse momento nós não temos nenhum blend. Então, eu acho que daqui no segundo semestre a gente vai ter um blend, né? Mas hoje todos os nossos vinhos são 100%. 100% Cabernet, 100% Chardonnay, 100% Malbec. Não, a gente não está com nenhum blend nesse momento. Entendi. Mas é uma questão, talvez minha. Pessoal. Que o enólogo sempre chama minha atenção. O vinho é seu. Você faz o vinho para o público ali, para as pessoas. Mas a relação é boa, assim? De vez em quando tem uns arranhões. Tem. Talvez sempre, quase, assim, tem. Mas não tem como, né? Porque ele tá ali na produção, eu tô ali questionando. Toda empresa tem. E outra, eu falo para você o seguinte, faz parte do processo, porque a questão é, nós temos que defender, cada um defende a sua posição, mas tem que fundamentar, principalmente se você utilizar critérios de análise. Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente fala assim, mas por que você acha que tem que ser assim? Porque eu acho. Isso não é um critério. Você tem que falar, olha, considerando esses fatores, etc., creio que se embasa. Mas tudo é para um propósito melhor, de entregar a melhor qualidade, né, que a Helios pode ter. Né? Concorda comigo? Então, assim, todo mundo está brigando porque está jogando todo mundo no mesmo time. Você vê o time, o que eu sempre digo,
técnico de futebol. Eu sempre falo que futebol tem tudo a ver com a área comercial. Tudo. Se você falar o técnico de futebol, ele está elogiando na beirada do campo, ele está gritando lá uns... Tá infartando. Exatamente. Fala uns palavrões que vazam, aí o pessoal ainda, o locutor muitas vezes quando escuta, daí ele vira e fala assim, pô, parece que ele tá um pouquinho nervoso. E tá. Exato, ele tá xingando, tá vendo que o time tá desarrumado, né? E é um trabalho em equipe, ninguém vai ganhar sozinho, é um time, né? Então, E nós somos assim, porque assim, por mais que a gente não tenha terroir, eu tenho as pessoas que trabalham lá na vinícola, que colhem a uva, o dono do terroir, que aí é meu parceiro, e confia que eu vou usar a uva que ele plantou, que cuidou com tanto carinho, tanto tempo, para um produto bom, exato. né? Então, e tem o enólogo, tem toda a parte técnica, tem toda a parte de avaliação, aí tem todas as pessoas que também ajudam a gente a comprar os insumos, então é bastante gente. Assim, quando eu falei 5 pessoas, são sócios, né? Mas aí tem o meu pai que coloca, já são 6, o Aceiras, aí tem o enólogo que tem a equipe dele, que se a equipe dele é minha também, né, de tabela também. Então, a gente tem a estrutura acaba sendo quase a mesma de uma grande vinícola, com menos pessoas, né, mas a estrutura de comando eu acho que são os mesmos. Não tem como todo mundo saber de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Não, verdade, você tem razão. E me diz uma coisa, vamos falar em números agora. Quantas garrafas são envasadas anualmente? E se a gente pode dizer média, né? E se isso vem aumentando ano a ano? Para Hélios, cerca de 10, 11 mil garrafas. 10, 11 mil garrafas. Isso é em média. Em média. Em média. Em 2024, vocês estavam conseguindo envasar quantas garrafas? Perto dos 14 mil. 14 mil. Não. Vocês têm... Desculpa te cortar, porque a gente tem safrinhas pequenas, né? Sim. E aí depende de como é a safra e da produção. Mas é um número considerável. Sim, mas ainda é bem pouco. Tem vinícola que faz um rótulo 10 mil garrafas. Não, eu sei, mas é que a gente está falando de momentos diferentes. Você me mostra muito que vocês estão fazendo muito por uma questão de paixão, né, o controle da qualidade e etc. Mas eu não estou falando que quem tem grande produção não tem qualidade, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, é uma coisa mais artesanal. Você me mostra que vocês gostam de ter o controle sobre tudo, desde a criação do rótulo, desde do sabor, da safra, da uva, do terroir e etc. Então, assim, vocês estão com os olhos em todos, né? Vocês estão com todos os botões ligados. Ou seja, eu não sei em que momento vocês dormem. Desde quando eu entrei na Hélios, há 10 anos, eu não tenho férias sem estar trabalhando. Então, eu imagino. Mas, assim, existe um plano de vocês para crescimento nos próximos 5 anos, por exemplo? Vocês já sentaram para dizer assim, chegou a hora de investir na questão do crescimento, quero ampliar essa questão, isso está dando certo, eu quero poder fazer isso, e etc. A gente já teve essa fase, acho que tem alguns períodos que a gente consegue ter esse tipo de conversa. A gente teve a primeira fase, que foi quando a gente tirou um enólogo, colocamos outros, né? E a gente também investiu um pouco mais nos insumos, né? A gente investiu na produção, investiu nos insumos e deu um up no crescimento. No crescer que você diz, no caso, vinificar, ter mais linha de produção? Porque eu falo o seguinte... Mais me corrija se estiver errado. Não é mais... Eu não sei dizer se é isso, porque eu não sei o que você está falando, mas eu vou lá. Desculpa a minha ignorância, mas a questão é o seguinte. Não estou falando de ter mais rótulos. Eu estou dizendo a quantidade de garrafas. Sim. Entende? Eu estou dizendo assim, que você viria falar, o ano passado nós fizemos 14 mil. A projeção para 2025 é 50 mil. Isso é pressão todo dia, porque meu chefe é meu marido, né? Então, a gente brinca. Aí às vezes, quando assim, é um mês muito bom mesmo, aí no meio da semana, tipo assim, bati o cartão, agora só vou trabalhar na semana que vem.
Mentira que eu não faço isso, Claro. né? Mas a gente, todo ano a gente tem a meta de estar vinificando ou vendendo, que isso não tem muita relação, porque eu posso ter 15 mil garrafas e vender 9, né? Mas ter a vinificação de sempre ir aumentando de pouquinho, nem se for de 500, sabe? Teve ano que a gente era 9 mil, eu lembro que a gente fez 9.800 no ano seguinte, mas do ano passado para cá foi bom, foi considerável. Isso é bom. O resultado no final, financeiro, é bom? Ou ele é um trabalho que empata, ou fica pouquinho, não se tira muito? Como que você enxerga em termos de resultado? Ser negociant é mais, eu acho que é um pouco mais difícil do que se eu tivesse uma vinícola, porque eu tenho que comprar a uva, mas também quem produz a uva tem todo o seu investimento ali, né? Para a uva estar boa, para o vinhedo estar ok, para as pessoas trabalharem em boas condições, né? Sim. Então, esse período de colheita é um período, pelo menos para nós, que é um pouco puxado, mas vem recompensa, né? Porque é todo um trabalho depois que vem recompensa. No começo, os 3 anos, foi quase 0 a 0. Caramba! Porque assim, se você fala de 0 a 0, eu digo para você que você é feliz. Porque a gente sabe que para investir para qualquer negócio, você chegar no break-even é difícil. E quando você chega, você comemora, porque você fala, é um filho que nasceu, porque eu não ponho dinheiro, mas também não ganho dinheiro, ele mesmo se paga. Agora é começar a trabalhar para poder falar, bom, agora vamos pensar em payback. Não, mas hoje, graças a Deus, a gente não mexe situação pessoa física com jurídica, faz muito tempo que não se... Não, isso é uma vitória. Acho que o maior sinal de vitória é você ver que a operação... porque a gente sempre fala, uma empresa é um filho. Sim. Né? Então, quando você vira e fala assim, não, ele já ganhou, agora já existe, já tem a concepção, já está andando, eu ainda estou sustentando. Depois chega um ponto que você vira e fala, não, ele já está trabalhando por si só, ele já está gerando dinheiro para ele mesmo. Aí você fica naquela expectativa depois de fazer o ramp-up da operação que a gente fala, para que você possa ter o payback de tudo que você investiu, você recebeu bonitinho e tal, não sei o que, você vai falar, olha que bonitinho, ele se pagou, agora ele tem que trazer dinheiro para a mamãe, para o papai, né? E aí vai. É assim que funciona, porque assim, paixão, mas é trabalho. É trabalho. Né? E assim, a gente está, lógico, colocando de uma maneira muito suave aqui, mas dá para ver que é uma operação muito séria, porque eu vejo que você, principalmente, né, ainda não tive o prazer de conhecer seu esposo, mas você, principalmente, eu já encontrei, acho que aqui, umas 4, 5 vezes aqui no Brazucas, sendo que foi uma produção do podcast do seu Lebelier, que você participou, que foi a primeira edição, depois agora com a questão do biquíni, que daí a gente produziu a edição também, mas já vi você fazendo eventos aqui, né? Então eu sempre olho e falo assim, não, aquela ali é a dona da vinícola, tá? Isso aqui, daí veio fazer um evento, porque o Brazucas ele proporciona periodicamente aquelas ações de oferecer um jantar harmonizado, e daí vem a vinícola e tem palestra e etc. Que ensina. E é muito gostoso, né? Para quem gosta de vinho, é um prato cheio, uma experiência fantástica, porque assim, além de tudo, você tem chefe de cozinha que faz os pratos harmonizados em parceria com uma vinícola e que consegue harmonizar cada um dos vinhos que vai ser proposto na degustação, junto com os pratos que daí tem a entrada, a sobremesa, depois a principal, depois a sobremesa e assim por diante. E é uma refeição completa para uma noite maravilhosa que é tomar vinho e conversar com gente que gosta de vinho. Exato. E que você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, fazer network. Eu acho que isso é super bacana, né? Aqui no Brazucas a gente já desenvolveu um rótulo junto com um grupo de pessoas. Ah, é? Que foi o Larissa que acabou, o espumante. A gente definiu o nome, claro que eu trouxe algumas
orientações, né? Porque senão... Mas a gente seguiu um caminho, e aí daquele caminho a gente nasceu Larissa, foi esse nome, e o rótulo. E foi aqui no Brazucas que a gente fez esse rótulo, foi bem legal. Era um processo que 1h30, 2, a gente ficou quase 5 horas aqui, com esse grupo de pessoas debatendo como que seria o rótulo, o nome, não sei o quê. E As pessoas podem até se questionar e dizer assim, não é possível que as pessoas ficam tanto tempo assim. Fica. Eu vou falar para você assim, quando você vai num bar que você gosta, né, você está numa reunião de amigos, a gente fica 6 horas de pé na frente do boteco, batendo papo, dando risada, você não vai ficar conversando sobre vinho, se você gosta de vinho, você não vai ficar conversando. Quando quem ama um assunto, nem vê a hora passar. Não, e todas as pessoas que estavam envolvidas nesse propósito desse rótulo, no contrarótulo tá o nome delas, a gente colocou. Que legal, olha só. Isso é uma maneira de incluir, né? Porque todo mundo participou, é o que eu chamo de vários... Quando a gente fala assim, vamos fazer 4 mãos, né? Na verdade, são várias mãos. E foi baita espumante, foi nosso primeiro Nature, que depois agora a gente tem o Mari, né? Então foi a primeira vez que eu fiz isso. Foi um pouquinho, assim, tenso, né? Mas foi bacana, porque geralmente quem escolhe os rótulos sou eu com o enólogo, às vezes com o Rafael, a gente troca uma ideia, às vezes a gente já tem alguns nomes que a gente já deixa guardadinho, sabe? Mas aí fica só o desenvolvimento do rótulo para a gente colocar em prática, realmente criar o rótulo. Uhum. Mas esse foi um pouquinho mais difícil, mas foi bem bacana. Bacana. E eu tenho uma última pergunta, que a gente está chegando no final já dessa edição, uma pena, porque o assunto é fantástico, eu tinha tanta coisa para te perguntar ainda, mas vai ficar para uma próxima edição. Mas vamos lá. Me fala uma coisa, dúvida que todo mundo tem, que é a dúvida, acho que de 99% das pessoas. Quando você vai, por exemplo, no Hortifruti, e você chega lá e dá de cara com aquela ovinha tradicional, que é aquela que todo mundo compra para levar para casa, hoje tem uma variedade muito grande também. Tem aquelas que é um dedinho que fala que é dedinho de macaco, né? Que daí ela é docinha. Tem a Red Globe, etc. Tem a uva tradicional, que é a roxinha, né? Dá para fazer vinho dessas uvas? Vinho de mesa. O Isabel, que vem de mercado, né? Você fala mais gordinha, assim, roxinha. É a uva Isabel, que geralmente é o vinho de mesa, né? De garrafão. Tá, porque daí ele naturalmente fica doce. Porque todas as uvas que você fala, por exemplo, Merlot, Malbec, etc., elas não são doces? Não, tem uma graduação de açúcar. Tá. O vinho tem uma graduação de açúcar, mas não são doce. Doce é vinho moscato, que é uma uva específica. Não, desculpa a pergunta. É isso que eu estou te perguntando. A minha pergunta é a seguinte. Por exemplo, essas uvas que você está falando, elas não são para consumo, por exemplo, você não pode pegar o cacho de uva e comprar. Não dá para pegar um taná e comer uma uva taná. Era isso que eu queria saber. Você já pegou? Eu vou trazer um dia para você. É tão amarga. Sério? Mas é tão amarga que é impossível de você comer. Depois você toma o taná e fala, nossa, né? Mas é porque tem todo o processo de vinificação, enfim, tem todo aquele processo químico que é totalmente... Eu achei que as uvas, elas eram doces naturalmente por conta da questão da quantidade de açúcar, que também reflete na quantidade de teor alcoólico que ela vai ter depois, certo? Quando você fala lá aquele volumezinho que vem na etiquetinha, né? Você ele fala assim, olha, esse daqui tem, dependendo do vinho, o teor alcoólico dele, o cara fala, isso é besteira, ele toma 2 taças, não são, chama de genésio. Não, mas uva de mesa dá para você comer. Até uva moscato você consegue comer, uva Isabel, que é o vinho de garrafão, você consegue comer. Agora, taná, Cabernet Sauvignon, esse você não dá. Você já experimentou? Já. É horrível. Aqui é horrível. A casca, às vezes, é a casca mais dura, né? Tem, às vezes, a casca é mais dura. Ela é bem pequenininha, taná, assim, é bem pequenininha e é muito amarga. É muito amarga.
E aí é o processo, né? Essa alquimia toda que o enólogo faz, que faz esse tanazão. A minha concepção, você me ensinou bastante, porque assim, a minha concepção é que, por mais que a uva fosse doce, quando você vai fazer a alquimia, você consegue tirar essa quantidade de açúcar, porque daí você vai transformar isso em álcool, né? Sim. Mas a questão é você tirar, diminuir a quantidade de açúcar para poder sair o vinho. Mas assim, eu imaginava que fosse isso, porque tem uvas que você, hoje, principalmente essas de macaco que eles falam, ela é muito doce. Quando você come ela, você falou, nossa, essa uva está muito doce. E tem uva que você põe na boca, aquelas verdes principalmente, você coloca e fala, nossa senhora, azeda. E você fala, não sei o quê. Mas eu não imaginava que era uma uva que praticamente não tem condições de você comer, né? O meu paladar, não, acho que não é só o meu, mas todo mundo já comeu, por exemplo, um Taná, um Cabernet Sauvignon no pé, não gostou, porque você vê aquele negócio na cabeça do que é um Taná, e quando você come, fala, nossa, tipo, é impossível comer isso aqui. Porque quando você compra no mercado, a uva de mercado dá pra você comer, é prazeroso, né? Sim. No caso, uva que faz vinho, não. Engraçado, e tem um outro ponto em relação a isso também. Como que é interessante essa alquimia, né? Quando você come um alimento que inibe o sabor do vinho. Por exemplo, quando você fala de harmonização, a gente viu isso, esse efeito com o biquíni na mesa, quando eles estavam comendo aquelas torradinhas, né? E inclusive ele é vegano, né? Um deles é vegano, o ele é vegano. E aí, na hora que ele comeu a torradinha lá, que tinha, acho que era cogumelo, né? E ele falou, nossa, o doce baixou, assim, não ficou tão acentuado, né? Deu uma mudada no sabor. Né? É que a gente fala por contraste, né? Contraste, isso. E aí, você consegue amenizar, por exemplo, a doçura, e você faz que aquilo incorpore no vinho. É muito louco. É muito gostoso. É muito gostoso, mas não, é verdade, é muito louco porque você vira e fala assim, por exemplo, quando chega o final do ano e a gente vai fazer aqueles pratos natalinos maravilhosos, geralmente você vira e fala assim, para poder fazer um leitão você tem que utilizar um vinho branco. Aí fala, não precisa comprar um vinho de qualidade, compra um vinho barato, não sei o quê, porque daí você vai lá e coloca ele dentro do saco para marinar, depois você fica assim, para jogar fora. Eu não sou muito chegado em vinho branco. Como eu te falei, eu não sou chegado. Mas, por exemplo, uma vez eu fui num evento, foi um evento de um jornal, e eles estavam servindo só brute. Meu Deus do céu. Só fui me acostumar na terceira taça. Só na terceira taça que eu fui me acostumar, porque é um gosto muito puxado, assim, né? E você fala, tá tão ruim que é bom. Não é verdade? Que você, assim, que assim, tem gente que gosta. Eu, por exemplo, não gosto daquele queijo que é o que tem aquele negocinho verde e tal, né? O gorgonzola. É mais forte. Mais forte. Não, isso aí eu pulo. Mas tem gente que come e não faz cara feia. Então eu falo assim, gosto é para cada um. Né? Tem gente que vem e fala assim, e tem um vinho X que é maravilhoso para você poder comer com aquela carne doce, qual que é a adocicada que você come com hortelã. Qual que é o nome dessa carne, gente? Cordeiro? Cordeiro. Eu odeio cordeiro. Eu aprendi a gostar. Você aprendeu a gostar? Parabéns, você merece uma medalha, um diploma. Porque eu vou falar pra você o seguinte, cordeiro é horrível, principalmente quando você tem que colocar erva doce, que eu detesto erva doce. Erva doce me faz lembrar, quando minha avó fazia um bolo de fubá e colocava erva doce, eu falava, vó, pra que estragar o bolo de fubá? E a harmonização é isso. É você ter uma outra experiência do vinho sozinho. Né? Não só do contraste, no caso. Do dia do coelho foi com moscatel. Foi com moscatel. Então, tinha pera também. Era gorgonzola com pera também. Olha é só mistura. Gorgonzola, que eu adoro. Pera, que é um doce, eu odeio comer doce com salgado. Detesto. Mas com moscatel fica uma coisa maravilhosa. E o moscatel também com... Nosso moscatel, né? Com salmão também fica maravilhoso. Salmão,
São Então, e tem gente que vai pra linha do Moscatel só pra sobremesa. Você deve ser aquele time que gosta de uva passa com arroz no Natal. Gosto. Então, eu faço parte do outro time que não curte. Eu não curto mesmo lá. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer salada e fala, ai, que delícia, o que é isso que eu tô comendo? Manga. Aí você fala, ah, não, colocar manga na salada. Maçã verde. Não, então, pra quê? Eu falei, deixa lá a categoria. Quando eu quiser comer fruta, eu como fruta. Quando eu quiser comer alguma coisa doce, eu como doce. Mas a pessoa misturar. O único mix que eu gosto é dos sneaks. Os snacks. Ah. Que daí você vai lá e pega lá, tem Ou um amendoim. vinho, ou um vinho com blend, né? Que é, Exato. Não, eu gosto de vinho com blend também. Mas é que assim, é diferente. Hoje eu não suporto vinho doce. Pra você ter ideia, eu não consigo mais tomar vinho doce. Porque, que é o tal do vinho suave, né? Que a gente aprende que o vinho suave é um vinho mais adocicado. Porque tem muita gente que já chegou e falou assim, bom, vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho. Vou encarar um vinho, quero tomar um vinho, porque eu sei que você toma vinho. Pessoal, você toma um podcast, caramba, vamos tomar um vinho. Vamos. Bota o vinho e fala, meu Deus do céu, como é que você toma isso? vinho doce também eu não consigo. Não, vinho doce eu não tomo, mas quando eu pego uma garrafa, por exemplo, Merlot, Malbec, Carmener, Cabernet Sauvignon, põe na mesa para uma pessoa que não está acostumada, que você está acostumado com vinho doce, a pessoa falou, gente, como é que você consegue tomar isso? Então, meu, seca a boca toda, puxa aqui atrás, aí você vai vendo, todas as pessoas têm esse discurso. É uma questão de costume. É introduzir, né? Introduzir a pessoa a esse vinho seco, que é totalmente diferente do vinho de mesa. Exatamente. Né? Então, e esse processo só aconteceu em casa, né? Que foi comigo. Eu tomava cerveja, eu tomava um vinho mais docinho. E aí, com o tempo, antes mesmo de começar a ideia do plano de negócio da vinícola, o Augusto foi ajeitando meu paladar. O Augusto foi ajeitando meu paladar, foi ajeitando cada um. Fala nada. Opa, vamos lá, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Mas foi com o tempo. Aí as nossas viagens, quando ia visitar, era vinícola, eu só não bebia, porque eu não gostava muito tempo atrás, né? Mas, assim, hoje já é um plano do ano, assim, já vai, qual é a vinícola que a gente vai visitar, que a gente não conhece, para provar vinho tal, ou então conhecer algo novo. Né? Porque hoje eu já tô com o paladar mais apurado. Você já está na pós-graduação, já está quase no doutorado, você já está no mestrado. Você fala, mestrado eu já conquistei, agora estou no doutorado, é isso? Muito bacana, muito bacana. Bom, a gente está chegando ao final da edição. Michele, eu quero que você deixe aqui para as pessoas suas redes sociais, se você quiser deixar o WhatsApp, o site para comprar os vinhos da Helios, e aí fica à vontade. Nosso site é www.vinicolaelios.com.br. Aqui no Brazucas, onde eu estou, também tem toda a linha da Helios, tem vários parceiros no Brasil. Né? Nossas redes sociais no Instagram é Vinícola Helios, Vinícola_Helios. E aí tem o nosso WhatsApp também, que é o 11 98700 0769, mas todas essas informações e mais informações sobre os outros rótulos também tem nas nossas redes sociais. Muito bacana, muito bacana. Inclusive, todas essas redes que você falou, obviamente, vai aparecer no GC, embaixo na tela, e vai estar na descrição dessa edição. Então, se você gosta do vinho, é apaixonado que nem eu pelo vinho, vale a pena entrar em contato, bater um papo com a Michele, falar com a equipe, enfim, visitar o site. Eu quero, primeiramente, agradecer pela generosidade. A gente estava para marcar esse podcast já há mais de um ano. Quando eu disse aqui que vai ser quinzenal, é por conta de algumas pessoas aqui. Mas eu falo assim, mais de um ano, porque quando você veio e fez a edição do Seu Beberier, eu te convidei para participar do brand, aí você falou, Rubens vai ficar para a próxima, porque eu estou indo embora. Você falou de uma passagem comprada. Porque você já veio no deadline para poder ir embora. Você falou, já estou com a mala pronta, estou voltando para os Estados Unidos. E eu tive que esperar ansiosamente a sua volta e finalmente deu certo para a gente fazer. Eu falei, nós vamos fazer ainda essa edição. E foi ótimo que a gente trouxe essa belezura aqui. Exato. Né? Exato. E outra,
que as pessoas possam degustá-los, né, a proposta, e em breve, e eu vou falar isso aqui, ó, em breve, biquíni aqui no nosso podcast. E também tem quem vai decifrar, que é o próximo vinho. Lançada aqui a campanha. Então vamos lá, ó. Você que está aí assistindo agora, assistiu a edição, se não assistiu pode voltar. Tem um enigma aqui que ela deixou, qual é a próxima banda que a Helios vai lançar o vinho. E olha, são estrela de 6 pontos. Estrela de 6 pontos, tá aí. Se souber, deixa aqui na descrição, que ela falou que ela vai dar uma garrafa de vinho para você no lançamento. Michele, quero agradecer pela simpatia, pela generosidade mais uma vez. Dizer que, olha, é muito bacana quando a gente conversa com uma pessoa que tem brilho nos olhos para aquilo que faz. Eu vi isso aqui, tá? Então, parabéns por todos os rótulos que você tem. Não são só esses aqui não, viu, pessoal? A mesa aqui a nossa mesa foi improvisada, mas assim, quando ela participou do podcast do Seu Bebelier, ela trouxe aí pelo menos, acho que umas 25 garrafas que tinha na mesa. Entendeu? Sacou? 25 garrafas. Mas é isso. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Brand Podcast. Quero agradecer a audiência de vocês. Curta muito. Manda pro amigo, manda pro inimigo, manda pro vizinho, manda para todo mundo, entendeu? Porque a gente precisa da sua audiência para continuar esse projeto maravilhoso, tá? Eu vou falar, dá trabalho. Vocês viram aqui, a gente só traz gente bacana. Não vem gente aqui que não tem nada para dizer, não. Sempre para agregar, tá? E eu preciso de vocês, como sempre. Preciso de vocês. Então, curta, compartilhe, manda sua mensagem que a gente vai responder, tá bom? Quero desejar a vocês um carnaval maravilhoso. E dizer o seguinte, olha, infelizmente a gente está passando por um momento muito difícil na questão da segurança, mas curta com carinho, com respeito com as pessoas, olhe por onde você está andando. A gente anda vendo tantas coisas ruins, né? Eu posso dizer para vocês que a gente vai fazer o carnaval do Seu Bebelier aqui, o bloquinho do Seu Bebelier, da Vila Mascote, e ele é registrado na Prefeitura de São Paulo, então vai ter Polícia Militar, GCM, CET, que vai estar organizando o trânsito. Vai ser uma festa super bacana. E se você quiser conhecer o Seu Bebelier, quiser conhecer o Rubens aqui pessoalmente, eu vou estar no bloquinho trabalhando, que a gente trabalhou muito para conseguir fazer esse bloquinho. Ele é feito de coração para toda a comunidade da Vila Mascote e também para São Paulo, tá? Então a gente está esperando vocês. E você que quer ver a sua marca aqui no nosso Brand Podcast, quer patrocinar o nosso programa, quer anunciar dentro do nosso programa, o telefone está aqui embaixo. Vai ser um prazer receber você. Deixa aqui que eu faço a divulgação do vinho que eu tomo. Vocês sentiram aí, né? Então é isso, gente. Beijo grande, aproveitem o carnaval, fiquem com Deus, cuidado se você for pegar a estrada. Quero ver vocês todos de volta. E dia 8 estaremos aqui. Então, até a nossa próxima edição. Obrigado. Beijo para vocês. Tchau.